Irmãos e irmãs, por essa semana nós vamos ouvir o capítulo 3 do Evangelho de São João, que é esse discurso de Jesus para Nicodemos. Nicodemos, um dos chefes dos judeus, dos fariseus, um homem importante, que vai à procura de Jesus. De algum modo ele está encantado por Jesus, admirado com Jesus. Ele vai de noite, que é para garantir que ao ir a Jesus ele não perca as coisas todas que ele tinha o perigo de perder. Nicodemos era um homem rico, era um homem socialmente muito bem posto e visto, porque chefe dos fariseus. Jesus não é bem-vindo naquele mundo do templo dos fariseus. Portanto, estar perto de Jesus colocaria Nicodemos na posição de alguém que poderia perder status, perder posição. E Nicodemos ainda não se decidiu naquilo que ele quer. Nesse Nicodemos que vai buscar Jesus de noite, estamos cada um de nós e a nossa hipocrisia, a nossa moleza e a nossa mundaneidade, Você sabe que boa parte dos pecados que os católicos cometem da porta da igreja para fora, não é necessariamente sem vergonhice, não é necessariamente que a pessoa ela é talvez até mesmo tão atraída por aquele pecado. A gente precisa entender que o pecado, ele produz aceitação. Os pecadores aceitam o quê? Os santos ou os pecadores? Os pecadores. Então, como você ainda não decidiu o que você quer na vida, Você não decidiu o que você quer na vida. E a grande maioria das pessoas, elas não se decidiram por Deus. Elas se decidiram por aceitação. Eu preciso ter amigos, eu preciso ter onde almoçar domingo, eu preciso ter turma, eu preciso me sentir parte, Eu preciso de aprovação. O ser humano, ele busca por validação e aprovação. Então, muitos dos pecados que a gente vê, sobretudo na adolescência, juventude, não salva um. Por quê? Será que eles são tão malucos assim da cabeça? Será que são tão depravadinhos assim da cabeça? Eu acho que não. Eu acho que é uma mistura do que a pessoa ela não sabe o que ela quer da vida. E aí existe em nós uma gula que acredita que cabe tudo dentro de nós. Então a pessoa ela quer Deus, ela quer a igreja, ela quer essa aceitação aqui, olha. A paróquia, a igreja, ela é feita de pessoas boas, não é feita de pessoas más. Então a pessoa quer ter acesso, ela quer ter aquela liberdade gostosa de saber que se ela estender a mão, se ela falar bom dia, o padre vai responder, as freiras vão responder, Então as pessoas, elas querem isso, mas lá fora também tem isso, e eu não quero perder isso, Então tem gente que emocionalmente falando, espiritualmente falando, tem estômago de avestruz, não é avestruz que come de tudo? Então a pessoa ela quer abraçar, ela quer ser benquista, de verdade ela quer se relacionar, ela quer ter amizade, vínculo com o sagrado, mas também com o mundano. A pessoa quer tudo na vida dela, assim, ela quer de tudo, ela não sabe fazer escolhas. É o Nicodemos, tão bonitinho o Nicodemos, indo conversar com Jesus, mestre, sabemos que vieste da parte de Deus, mas esse é o Nicodemos depois que o sol se põe, e com o sol estalando na cabeça, quem é Nicodemos? Então as pessoas vivem assim, elas têm uma dupla face, elas são duas pessoas, vivem essa dicotomia dentro de si. E às vezes não necessariamente, meus irmãos, isso tudo vem da pessoa ser tão escrava de verdade daquele pecado. Às vezes nem é, às vezes nem gosta tanto daquilo. Mas o pecado ele traz uma validação perante um grupo de pessoas. O pecado ele traz uma pertença a um grupo de pessoas. E quando a gente não está de verdade, curado dessas carências, desses dengos, dessas infantilidades, a gente só dá trabalho para os outros. Aí é o católico Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo, Aqui dentro aleluiado, lá fora encapetado. Pergunta para quem está do seu lado, aqui dentro você é aleluiado, lá fora encapetado? Você precisa do quê? De um chinelo, de um puxão de orelha? Você precisa que eu faça o quê com você? E aí, às vezes, a gente fica acreditando, e a própria pessoa acredita, esse é o problema, A própria pessoa acredita que ela tem aquele problema na afetividade. Tem nada, você tem carência, você tem dengo. A própria pessoa acredita que ela tem aquela dificuldade, às vezes, com baralho, com jogo. Mentira, tem nada. A própria pessoa vai acreditando que ela tem umas coisas que ela não tem. Ela precisa tomar uma decisão. Você quer pertencer a quem? Você quer agradar a quem? Você precisa do carinho, do sorriso de quem? E por quê? Faça a sua escolha, não coloque a culpa nos outros, não fique, para com essas histórias, porque o meu pai, porque a minha mãe. A vida de padre é conhecer o pai dos outros.
Vida de padre é conhecer a mãe dos outros. A pessoa senta para falar do pai e da mãe, do pai e da mãe. E claro, pai e mãe têm um peso muito grande na nossa história, são personagens muito centrais de quem a gente é. Mas a pessoa, assim, ela não faz questão nenhuma de começar a ser pessoa, indivíduo e protagonista. É sempre o pai, a mãe e alguém que feriu muito, sabe? De fato, tem coisa ruim, só vou falar. Nossa, que paciência que tem que ter. Nossa, assim, é muito Nicodemos. Fala para quem está do seu lado, Nicodemas, eu não te aguento mais, Nicodemas, Nicodemos, né? Depende de quem está do seu lado, aí você coloca aí o gênero. Ave Maria. É muita Nicodemas, é muito Nicodemos. Meus irmãos, boa parte dos nossos erros, dos nossos escândalos, nem é tanta sem vergonhice assim, a não ser um desejo de pertença e a não ser um pavor de não pertencer. De não pertencer. Quando eu brinco, né? A Tati, a Pati, a Nath, a Rafa, a Dani, a Gia, a Lu, a Meia, a Fia, a Cá, o povo dá risada, mas é isso, é a vida. Isso é a vida. A quem nós queremos pertencer? E falando assim, a impressão que dá é que essa maturidade só vai nos chegar, só vai se estabelecer em nós, lá quando a gente fica mais velho, os cabelos começam a cair. Não, isso tem que ser aprendido, vivido, exercitado desde tenra idade, desde criança, essa autonomia. A quem eu quero me destinar, a quem eu quero pertencer, a quem eu quero chamar a atenção, a quem eu quero agradar. Essas perguntas a gente ensina a pessoa a fazer a si mesmo desde pequenininho. E os adolescentes, os jovens não estão excluídos dessa pergunta. É que tragicamente a gente vive um mundo hoje onde pais e mães, adultos de modo geral, olham para um adolescente, para um jovem, como se eles fossem de vidro, de açúcar, incapazes de qualquer ato de virtude, de maturidade, de generosidade, de sacrifício e de escolha. Por isso que o mundo está de ponta cabeça. Essa é que é a verdade. Foi incutido em nós, nessa minha geração de 40, 50 anos, os sessentões, vamos pegar aí de 40 a 60, se eu não fosse padre, talvez eu tivesse aí 2, 3 filhos. Foi incutido em nós, em quem tem 40 anos e quem tem um pouco mais de 40 anos, foi incutido em nós um sentimento de injustiça com relação à família. Então foi incutido que você cresceu sufocado, que você cresceu sufocado pelo patriarcado, pela família, pelo homem, pelo masculino. Pobre de você, não é verdade? Com 12 aninhos você já foi vender sorvete. Pobre de você, muito adolescente, você já ajudava em casa. E dessa geração agora tem filho. E aí eles entendem que ser mãe, ser pai é o quê? É proteger o filho da possibilidade trágica de suar a camisa, de ter alguma responsabilidade e participação, de que é um crime exigir de um adolescente, de um jovem, de um pré-adolescente, já da criança, né? Mas sobretudo na adolescência, é como que um crime exigir dele que ele acorde cedo, estude, tire nota azul, trabalhe e pague uma conta, pelo menos dentro dessa casa. É um crime pedir isso. Porque foi incutido em você que você foi explorado, que você foi injustiçado. Quem tem mais de 40 anos aqui, como é que foi a sua vida? Com quantos anos você começou a trabalhar? Com quantos anos você começou a ter responsabilidade? Quanto de conforto você teve? Quantos celulares você teve? Quanto de tela você usava? Ficava vendo joguinho. Hoje a gente chegou ao cúmulo, ao cúmulo. Às vezes você pergunta assim para um adolescente, para um jovem. Mas quantos anos você tem? Você está estudando, não sei o quê? Assim, é só no Piquiri que a gente vê, escuta certas coisas. Não é possível que isso tenha em 2 lugares do mundo. Porque eu acho que se tivesse em 2 lugares do mundo, Jesus tinha acabado com o mundo. A criatura termina um 2º grau, onde ele tirou 8, 8,5, 7 e pouco. Nesses nossos colégios aqui, com todo respeito a todo mundo que trabalha nos nossos colégios, mas sinceramente, né? Agora ele precisa de 1 ano para ele. Ele precisa de 1 ano e meio para ele, porque ele precisa descansar. Está cansado do quê? Do quê? De tirar 7,5? Está cansado do quê? E isso feito com a bênção de pai e mãe. Meu irmão, minha irmã, olha a vida que você teve e entenda, se for muito diferente da vida que você teve, não vai dar a pessoa que você deu, não.
E é por isso que fica esses marmanjos, essas marmanjas precisando de padre, freira, psicólogo, tarja preta, com 18 anos, 19, 17. Misericórdia. Quando é que vira homem? Quando é que vira mulher? Nunca. E quem é que muitas vezes está impedindo de virar homem e virar mulher? O pai e a mãe, abobado da cabeça. Meu querido, você virou homem, virou mulher, assumiu uma postura adulta na vida, às vezes muito cedo. E claro, tudo tem dois lados, tudo tem nuances. Parece que eu estou vendo agora os comentários da internet. Ele fala assim porque ele não sabe. Pega o que presta para você, eu não conheço você, eu não estou falando com você. Eu quero olhar para alguma câmera reto aqui. Eu não estou falando com você, eu nem te conheço. Eu estou elaborando uma ideia baseada na vida real. É ou não é assim? Nós temos um mundo hoje de adolescentes e jovens que foram impossibilitados, podados, às vezes pela própria família, de responsabilidade, tomar... Gente, eu sei que o mundo muda, as coisas são um pouco diferentes, mas eu fui para o seminário com 17 anos, 2 meses e 15 dias de vida. Eu terminei o colégio e tomei uma decisão. Eu pego esse cursinho que eu fiz, faço um vestibular lá em Maringá, ou eu vou para o seminário. Eu tinha 17 anos, 2 meses e 15 dias. E graças a Deus, meu pai e minha mãe me viam meio amuado pelos cantos, meio quietão, às vezes meio choroso. E graças ao bom Deus não me levaram no psicólogo. Graças ao bom Deus não me levaram num psiquiatra. Graças ao bom Deus olharam e viram, está chorando, faz parte da vida. Um homem, uma hora, ele tem que tomar uma decisão. Meu pai falou para mim, meu filho, está certo mesmo, você precisa escolher o que você quer, né? Já contei essa história? Faltava uns 15 dias para ir para o seminário, um dia a gente sentou na área lá numa cadeira, estava eu aqui sentado numa cadeira, meu pai sentado na cadeira segurando a mão da minha mãe na outra cadeira. Aí conversa vai, conversa vem. Falei assim, então vai para o seminário mesmo. Falei, pai, acho que eu vou. Eu falei, meu filho, o pai está feliz por você, viu? Porque você sabe, você agora, você é um homem, né? E um homem precisa escolher em que cruz ele quer morrer. Você está escolhendo a igreja. Tomara que dê certo. Eu escolhi a sua mãe. Aí minha mãe, ai amor, foi, não é? Estou pregado em você, mãe. Imagina se meu pai e minha mãe pensarem, coitado do menino. Que coitado do menino? 17 anos de idade. Já é um homem já. Com os devidos descontos, mas já é um homem. Até quando a gente vai se excluir da vida assim, sabe? Coitado do menino. Vá atender confissão de um rapazinho de 17 anos, ele só essa bochecha do padre não fica vermelha. Devo ter escandalizado o Monsenhor Galiani algumas vezes nas confissões. Para com isso. Nicodemos foi à noite. Que bom que foi, mas foi à noite. Ele está dividido ainda. Ele precisa aprender. Nicodemos, o que você quer da vida? Você quer Jesus, mas quer os fariseus. Você quer Jesus, mas quer a galera. Você quer Jesus, mas quer o templo. Você quer Jesus, mas quer... Não vai caber, fariseu, o Nicodemos. Você vai ter que fazer uma escolha. Nicodemos está num processo. Mas veja, meus irmãos, muitos de nós estamos nessa noite eterna. Quando é que nós vamos procurar Jesus com o sol? Só à noite? Quando é que nós vamos procurar Jesus com luz? Quando é que nós vamos nos permitir sermos alguém na vida e nas nossas escolhas suportar, tolerar, não se assustar com o peso do que nós vamos perder ao escolher algo? Porque sempre você escolhe uma coisa, você perde outra. Se você escolhe algo, você perde outra coisa. Mas não, as pessoas escolhem o mundo e se chateiam porque nas escolhas que fazem agora não podem mais comungar. Ué, mas você escolhe o que você quer. Não, ela quer lá fora e quer a Eucaristia, ela quer tudo para ela. Eu não sei se falta um pino na cabeça, eu não sei se o Espírito Santo cansou da pessoa, bateu as asas e foi embora, agora ela está entregue à própria maluquice. O que a gente quer da vida? Nicodemos, que bom que você foi procurar Jesus, tem gente que nem isso está fazendo. Mas amigo, à noite assim, e aí Jesus começa a falar para ele, depois do elogio que ele fez a Jesus. Jesus, sabemos que você deve ter vindo do céu, né? Você deve ter vindo de Deus, porque ninguém faz o que você faz, os milagres que Jesus vinha fazendo, né? Se não veio do céu. E Jesus então vai responder, em verdade eu te digo, Nicodemo, se alguém não nasce do alto, se você não nascer do alto, filho, o nome disso é conversão, é graça, é batismo no Espírito Santo, nascer do alto. Quem não nasce do alto não vê o reino de Deus. Ver o reino de Deus. Ver a vontade de Deus para mim. Nicodemo, se isso não acontecer com você, isso é uma graça que a gente pede a Deus. Deus opera na alma da gente, né? Por graça e por misericórdia. Ver o reino de Deus. Encontrar o reino de Deus na nossa vida. Mas isso é uma graça que a gente tem que pedir.
e que a gente não pode desperdiçar, porque às vezes até já aconteceu com a gente. Ver o reino. A gente não viu o reino de Deus? A gente não viu a vontade de Deus para nós? Claro que a gente viu. Se tem quem viu, foi nós que vimos. Nós vimos o reino de Deus. E por que será que Jesus nos mostrou o reino? Para que nós possamos entrar no reino. Você não vai entrar onde não viu, né? Vai dar com a cabeça na parede. Mas se viu, agora precisa entrar. E aí Jesus continua. Porque Nicodemos vai colocar essa pergunta, né? Mas como é que alguém pode nascer se já é velho? Vai entrar outra vez no ventre da sua mãe? Esse Nicodemos também tinha umas viagens na cabeça, hein, Nicodemos? Ah, vai encolher, né? Vai tomar a pílula do Chapolin, a pílula encolhedora, e pelo umbigo entra... o Nicodemos, nossa senhora, hein, velho? Ave Maria. Mas veja, meus irmãos, Jesus não falou que a gente tem que voltar para o ventre da mãe. Esse nascer de novo é de verdade um nascer do alto. E sim, os velhos também podem nascer do alto, antes tarde do que nunca. É quando Deus concede a graça da conversão. Esse encontro pessoal com Jesus que é nascer de novo. E se nasce de novo, o que precisa ser feito com esse nascimento? Quando nasce uma criança, duas coisas que uma criança precisa receber. Ela precisa do alimento, não é isso? E ela precisa de educação. Você vai dando de comer, dando de beber, vai dando leite, não é isso? Você vai cuidando, você vai provendo materialmente mesmo, né, a criança. Sozinha ela não se vira e você vai dando suporte para ela crescer nas suas emoções, na sua inteligência, na sua compreensão das coisas. Quando a gente tem alguma experiência com Jesus, e às vezes essas experiências, elas são tão fortes, tão bonitas, e até mesmo tão emocionais, né? Elas tocam na nossa emoção. Mas a gente não pode esquecer que agora a gente virou criança, e criança precisa de comidinha, criança precisa de educação. Só que a gente precisa se deixar ser educado e alimentado. Não é porque a gente viveu algo talvez muito profundo com Deus, que causou admiração em nós mesmos, que a gente está pronto para as coisas. E muitas pessoas perdem a graça de terem visto e entrado no reino, perdem a graça de terem sido tocadas pelo Espírito Santo. Por quê? Porque ela se sente já adulta. Não. Como é difícil para o ser humano caminhar na condição de criança, né? Na condição de necessitado do pai, de necessitado da mãe. Nós somos, por um lado, irmãos e irmãs, eternas crianças necessitados diariamente da papinha do céu, do leitinho do céu, que é a palavra, que é a Eucaristia, que é a oração. Nós somos, por um lado, e precisamos nos permitir ser membros de uma família. Nós precisamos receber sobre nós essa paternidade espiritual, essa palavra paterna que entra em nós para continuar nos direcionando na vida. Muitas das pessoas que a gente conhece que tiveram suas recaídas e não se recuperam nunca mais, é porque assim uma profunda dificuldade dessa infância espiritual. Elas são muito autônomas, não é isso? E você sabe o seguinte, olha, todo mundo que chega em algum momento da sua caminhada, vou descrever uma cena aqui para você. O sujeito veio do fundo do poço. A pessoa veio de uma queda, de uma vergonha, de um pecado, de um escândalo. Ela veio de uma tragédia, o casamento quase acabou, a vida quase tomou um rumo muito grave. Aí a pessoa meio que se recompôs um pouquinho por graça de Deus. Aí ela vai caminhando. Quando essa pessoa começa a dar perdida em Jesus, saiba, para onde é que você acha que ela está indo? Para onde é que você acha que ela está indo? Gente, mas não falha um. Sempre que o ser humano, no médio prazo, ele começa a tirar o pé desse acelerador espiritual, né? Ele começa a ficar mais assim, e a pessoa chega e estufa o peito, né? Não, é porque está corrido para mim, mas graças a Deus, rapaz, não é? E aí é dito e feito. Primeiro a pessoa dá uma desaceleradinha, a gente começa a ver menos. Eu só fico esperando. Não quer dizer que é com 15 dias, não. Às vezes vai 6 meses, 1 ano. Lá vem de novo. Padre, o senhor está sabendo? Pelo amor de Deus, não conta para a mulher dele. Padre, está sabendo a fulana? Está sabendo fulano? O que foi? Ah, o que foi? Foi o que era 3 anos atrás. Mas por quê? Porque se sente adulto, porque se sente fortinho, né? Então 6 da manhã agora é muito cedo, 6h15 da tarde eu não tomei meu banho ainda. Quando tomar banho, dormir, tomar café, sabe assim, a pessoa vai se emancipando, né? Não, porque graças a Deus está tudo bem. Então, graças a Deus está tudo bem. Isso mesmo, graças a Deus está tudo bem. Desliga da graça de Deus, vai ficar tudo bem desligado da graça de Deus? Não vai. Nicodemos, nascer do alto, filho.
Nascer das coisas do céu, do Espírito, do Evangelho, da palavra, não é entrar na barriga da mãe. Jesus não está convidando ninguém a voltar no tempo, porque o tempo não volta. O que está feito, né? Não tem cura a nossa história nesse sentido. Mas Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, nasça de novo. Você não vai voltar no tempo. Tem coisa que a gente não volta atrás, mas a partir do agora, viver a partir do céu. Jesus respondeu então para ele: em verdade eu te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, e aqui está uma imagem, né, do sacramento batismal, se alguém não nasce da água e do Espírito, Nicodemos, não pode entrar no reino. Primeiro, eu vejo o reino. Segundo, eu passo na água e no Espírito. A água é o sinal do batismo. Para o batismo, existe uma característica no sacramento do batismo junto com a fé, que é o arrependimento, caso a pessoa seja um adulto. Portanto, eu vejo o reino. O que precisa acontecer em mim diante do reino que eu estou vendo? Reino aqui é o sonho de Deus para mim, para todo ser humano. Reino aqui é a santa, perfeita e agradável vontade de Deus. Reino aqui é a presença de Deus como um espelho na minha frente. O que precisa acontecer agora? A água do arrependimento. Não vai entrar quem não se arrepende de ser quem é. Não vai entrar quem não tem contrição. Então, primeiro a gente vê, depois, a água do arrependimento. E o que Deus dá aos arrependidos? Nós estamos ouvindo o Atos dos Apóstolos, né? Nesse tempo da Quaresma, o início da igreja, as primeiras pregações de São Pedro. O que a gente ouviu semana passada? Arrependei-vos dos vossos pecados, sejam batizados para receber o Espírito Santo, o dom de Deus. O Espírito Santo não vem numa pessoa que está cheia de si, cheia de convicções, cheias de, mas se fosse ver também é complicado. Não, porque eu tenho meus defeitos, mas e o fulano, sabe, em quem conversa desse jeito, não funciona. Então, primeiro a gente vê o reino, depois a gente passa nessa água que é o batismo enquanto arrependimento. Terceiro, a gente recebe o Espírito Santo, esvaziado de mim mesmo, das minhas autojustificativas, dos meus pecados, dos meus equívocos. O que pode acontecer agora? O que pode ser realizado em mim agora? O dom do Espírito Santo. Por que isso? Olha o que disse Jesus para o Nicodemos. Nicodemos, quem nasce da carne é carne, filho. Isso aí você já é. Você já é do temperamento, né? Agora as modas aí, né? Os 4 temperamentos, você já fez enneagrama, descobriu o teu tipo, subtipo, não é isso? Carne você já é, descendente de italiano, descendente de baiano, descendente de alemão, descendente a gente já carrega essas coisas com a gente. Carne é carne, isso aí a gente já sabe, você já é carne. Quem nasce da carne, Nicodemos, é carne. Quem nasce do Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo, é Espírito com E minúsculo. É guiado pelo Espírito puro. Então vamos lá, olha que lindo isso aqui. Quem nasce do Espírito com E maiúsculo é Espírito com E minúsculo. Espírito com E maiúsculo é o Espírito Santo. Quem nasce do Espírito Santo, Nicodemos, não é mais carne, carnalidade. Agora, quem nasceu do Espírito Santo é espiritual na vida. Meus irmãos, a vida só é boa à medida em que a gente consegue ser espiritual na vida. E por ser espiritual na vida, eu não estou dizendo rezar o dia inteiro, ficar com o terço na mão o dia inteiro. O que é ser espiritual na vida? Fala para quem está falando, presta atenção que ele vai explicar isso aí, é muito legal o que ele vai falar agora. Fala assim, eu já sei o que ele vai falar, mas você não sabe, então presta atenção no que ele vai falar para você. Ser espiritual na vida, meus irmãos, é ter a visão, é ter transcendência na vida, nas coisas. Então tudo na vida vira para mim um discurso e um encontro com o próprio Deus. A vida tal como ela é, hoje é segunda-feira, deu uma refrescada, graças a Deus, desse climinha de chuva, não é? Eu estou torcendo para chover mais um pouquinho. E você vai se relacionando com a vida, fatos, pessoas, circunstâncias da vida, elas se tornam um dizer de Deus. Deus está falando comigo. Nesse dizer, o que Deus fala? O que Deus faz? Ele puxa a orelha, ele pega no colo, ele dá tapa na cara, ele anima. As coisas passam a ser um dizer de Deus, que repreende, que consola e que orienta. A palavra de Deus faz 3 coisas sempre. Ela repreende, ela consola e ela orienta. Vamos repetir isso? A palavra de Deus faz 3 coisas. Quais coisas? Repreende. Meu Deus. Segunda-feira, né, gente? Complicado, né? Quais 3 coisas que a palavra de Deus faz?
e orienta. E aí as coisas também passam a ser lugar de encontro. A gente se encontra com Deus com as coisas da vida. E se a gente não tem essa transcendência, se a gente não é espiritual neste sentido, entende? A vida ela é muito carne, ela é muito pesada, muito difícil de ser atravessada. Aí as pessoas falam, não, mas eu não sei o que acontece, porque eu tenho fé. O senhor mesmo, pastor, veio direto na igreja. Mas a igreja, gente, ela é uma parte da nossa vida, parte fundamental, inclusive. Parte fundamental, mas você não vive aqui dentro, nem eu. A vida não é feita disso aqui. Isso aqui nos aponta para a vida, nos capacita para a vida. Mas Jesus está conosco o tempo todo, e Jesus está falando, Nicodemos, quem nasce da carne é carne, mas quem nascer do Espírito Santo se torna espírito, espiritual nas coisas. E gente, nós podemos nos relacionar com Deus, experimentar Deus, ser repreendido, consolado, direcionado, visitado por Deus, na vida. A vida não é oca. A nossa existência ela não é oca. Deus não está aqui dentro dessas quatro paredes e da parede para fora, Satanás. Não. Deus é Senhor do mundo, Deus é Senhor das coisas. Deus vai andar com você e comigo hoje até a hora da gente dormir. Ele está conosco. Então, ser uma pessoa espiritual. Mas isso primeiro precisa de um fato, de um acontecimento na vida. Nascer do Espírito Santo, receber o Espírito Santo. Ter essa experiência forte, profunda com o Espírito Santo. Agora, meus irmãos, o Espírito Santo ele é muito frágil. Muito frágil. As imagens do Espírito na Bíblia, ele é vento. Fecha a porta, fecha a ventoinha da janela, o vento não entra. Ele é fogo, ele é chama. Ele vai apagar? Ele é água. Água, se você derrubar aqui, com 2 minutos está seco. Água, dependendo do que cai ali, uma gotinha do sei lá do que cai dentro daquela água, você já nem pode tomar mais aquela água. Ele é óleo, passa óleo para você ver. 5 minutos secou. As imagens do Espírito Santo, todas colocam o Espírito Santo como algo que faz muito bem, mas extremamente frágil. Ou seja, se não alimenta, acaba rapidinho. Se não alimenta, acaba rapidinho. As pessoas acham que o Espírito Santo é igual carteira de motorista. Você vai lá, tira a carteira de motorista, agora nem sei se renova ainda, volta a renovar, renova a cada 8, 10 anos. Eu peguei minha carteira de motorista, eu tenho mais uns 7 anos para renovar essa carteira. As pessoas acham que o Espírito Santo é assim, é igual a carteira de motorista, você renova ele a cada 10 anos. Não é assim não, filho. O Espírito Santo, meus irmãos, a gente renova todos os dias. Por quais meios a gente renova o Espírito Santo? Primeiro, chamando, clamando, invocando diretamente o Espírito Santo. Segundo, recebendo o Espírito Santo através de mediações que dão o Espírito Santo, a palavra de Deus. Sempre que a gente lê, entende, agora, nesse instante, estamos todos nós recebendo um tanto de Espírito Santo. A palavra de Deus não vem até nós sem Espírito Santo. Na Eucaristia a gente recebe o Espírito Santo, na confissão a gente recebe o Espírito Santo, na crisma recebe o Espírito Santo, quem casou recebeu o Espírito Santo. Quando a gente se reúne para rezar, para cantar, a gente recebe o Espírito Santo. Quando você reza o terço, não fica sem Espírito Santo, tem um tanto de Espírito Santo naquele tanto de Ave Maria. Renovar o Espírito Santo de Deus. Mas, sobretudo, a palavra de Deus diz, vossas palavras, ó Senhor, essa Bíblia que você não lê, que você não faz muita questão. Vossas palavras são o quê? Carne. Vossas palavras são Espírito e vida. O Espírito vem na oração, nos sacramentos, mas ele vem também, meus irmãos, na palavra. À medida em que na minha memória tem palavra, e às vezes não tem na nossa memória palavra, né? De Deus, tem refrão de música de sofrido. Mas à medida em que na minha memória tem palavra, então tem Espírito Santo. Porque vossas palavras são o quê? Carne, Espírito e vida. A palavra de Deus é Espírito, ela comunica o Espírito. Por isso, meus irmãos, a importância da gente ter apego e apreço pela palavra de Deus. Primeiro, você precisa ter sua Bíblia, não a Bíblia da sua casa, da sua família. E tenha lá, se você quiser, aquela Bíblia decorativa, lá aberta no Salmo, é bonito, expressão de fé. Mas você precisa ter a sua. Segundo ponto, a sua Bíblia precisa perder esse cheiro insuportável que ela tem de Bíblia nova. Esse cheiro que a tua Bíblia, faz 15 anos que você comprou a Bíblia, até hoje ela cheira novo. Tem que tirar esse cheiro de novo dessa Bíblia. Essas páginas grudadas, né?
4, 5 páginas grudadas, aqui aquela colinha que fica, né, daquelas Bíblias mais elegantes. A sua Bíblia precisa soltar, precisa ter cheiro de mão, né? E não só a minha. Sua Bíblia precisa ganhar cor, um marca-textinho ali, um verdinho Palmeiras ali. Por quê? Porque a palavra é espírito e vida. Agora, esse espírito não pode estar fora, a palavra tem que estar dentro de mim. E aí um aspecto importante da palavra, meus irmãos, é a memória. Memória. Saber buscar na memória, na gaveta da inteligência, a palavra de Deus para as coisas que nos acontecem na vida. E você não precisa saber dizer, porque como diz, né, lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Pergunta para quem está do seu lado, o que está escrito em 1 Coríntios 6, 12? Fala para mim, me conta. Diga assim para essa pessoa, a minha humildade não permite dizer. Você não precisa saber citar essas coisas, mas você precisa saber o que está escrito. E aí, se você não sabe se está em Lucas ou Marcos, se é Coríntios ou Efésios, se é Salmo ou Provérbios, isso não faz diferença. Mas, meus irmãos, nós vamos ter na memória, na gavetinha primeira aqui, ó, diante dos acontecimentos, a palavra de Deus. Citar a palavra de Deus é muito importante. Quando a gente faz isso, a gente aciona, ativa, a gente risca o fósforo nesse combustível santo chamado Espírito Santo de Deus. Então ajude a sua memória a memorizar. Tenha diante dos olhos, tudo que você escuta, você retém um tanto. Se você escutar vendo, retém o dobro. Se escutar vendo e depois escrever, 3 dobro. Se é que tem essa conta. E o que você transmite, você nunca mais esquece. Você sabe que o melhor jeito de aprender é ensinar, né? Quando você começa a ensinar, você aprende mais rápido, nunca mais esquece o que ensinou. A palavra de Deus precisa estar na nossa memória, a gente precisa ajudar a nossa memória, porque a palavra também comunica o Espírito, e nós precisamos nascer do Espírito Santo. E o Espírito Santo na nossa vida, queridos, é uma visita surpreendente. Aí Jesus termina dizendo, né? E Nicodemos, não te admires de eu ter dito para você que você tem que nascer do alto. Eu não sei, eu acho que Jesus falou isso aqui para Nicodemos, porque talvez Jesus falou assim, Nicodemos, você tem que nascer do alto, do Espírito. Eu acho que Nicodemos fez assim, eu? Acho que Nicodemos é aquela carinha, nada a ver. Acho que Nicodemos ergueu a sobrancelha. Eu? Nascer de novo? Um cara bom igual eu? Eu não mato, eu não roubo, faço mal para ninguém, sábado eu fui na minha. Imagina, eu? Acho que Nicodemos estava visualizando um monte de gente, né? Jesus falou assim, Nicodemos, tem que nascer do alto. Acho que Nicodemos falou assim, é verdade mesmo, minha cunhada tinha que estar aqui para ouvir aquela desgraça. Acho que Nicodemos nessa hora pensou na cunhada, no cunhado, no irmão mais novo dele, pensou no sócio dele na empresa. Acho que o Nicodemos foi vendo gente na cabeça dele, né? Não é assim? O padre vai fazendo a homilia, você vai enxergando um monte de gente, né? Aí, acho que o Nicodemos estava já pensando num monte de gente, e aí Jesus se direcionou a ele, eu acho que ele falou assim, mas eu? Por que eu? Acha? Eu? E Jesus fala para Nicodemos, Nicodemos, não te admire de eu dizer, você tem que nascer de novo. Todos nós temos, meus irmãos. Todos nós temos. Nascer do alto, nascer de novo. Por que você não concorda com isso que Jesus falou? Porque você olha para a vida alheia e você fica achando gente pior do que você. E, meu querido, se você for procurar gente pior do que você vai achar e não é pouco, hein? Para quem é que a gente olha? A gente olha para os santos de Deus. Para quem é que a gente olha? A gente olha para Jesus. A gente se põe diante de Jesus. E diante de Jesus não tem ninguém que não tenha que nascer do alto todo dia de novo. Para de ficar olhando para a gente que é pior do que você. É por isso que você não sai do lugar. Porque sempre que a vida te convida para algo um pouco mais elevado, você faz uma lista de gente derrotado. Então você vai ficar desse tamanho aí. Entende isso? Olhar para Jesus. Olhar para Cristo. Nicodemos, para de olhar para os outros lá da sinagoga de onde você veio. Lá tem gente pior do que você. Eu sei que tem. Nicodemos, olha para mim. Olha para mim, Nicodemos. Se você olhar para mim, se você ficar sozinho comigo, Nicodemos, você vai sentir vontade de nascer do alto, nascer de novo, nascer do céu. E aí Jesus fala da liberdade do Espírito. O vento sopra onde quer. Tu podes ouvir o seu ruído, mas ninguém sabe onde o vento começa, onde o vento termina, né? Nem para onde vem, nem para onde vai. O vento ele é muito livre. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito Santo de Deus. Um dos sinais de que o Espírito me tocou, e é Ele que tem me movido, é uma profunda liberdade. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. Não quer dizer que você não tem projeto na vida. Não é isso.
Mas passa a haver dentro de nós uma profunda liberdade. Qual estava sendo a dificuldade do Nicodemos aqui? Por que ele foi visitar Jesus à noite? Porque ele quer ter controle das coisas. Ele entende que se ele vai andar agora com Jesus, que se ele vai agora se relacionar com Jesus, Nicodemos já entendeu uma coisa: o que vai ser do meu futuro? Nicodemos sentia essa pergunta dentro dele. E a resposta era: não sei. Nicodemos se viu diante do: para onde é que eu vou? Porque a vida dele era toda regradinha. Como bom fariseu, ele tinha tudo programado, tudo agendado. Ele já sabia que daqui 2 anos ele ia trocar o carro, daqui 5 anos ele ia vender aquele terreno para comprar um apartamento não sei aonde, daqui 3 anos o filho forma. A vida de Nicodemos era quadradinha, assim, certinha. E Jesus está dizendo: quando você nasce do Espírito, você fica livre. Porque Deus é surpreendente, porque a gente não tem certeza do amanhã. Então, como é que vai ser meu amanhã? Sei lá como é que vai ser meu amanhã. Deus é que sabe. Portanto, um dos sinais do Espírito em nós, meus irmãos, é a liberdade interior. Ser livre para Deus mexer, reposicionar. E a liberdade interior de quem não teme o amanhã. Porque sim, às vezes Deus coloca diante de você um próximo passo e você faz uma pergunta para o próximo passo, que é qual? Como é que vai ser o outro passo ainda? Qual é a pergunta que a gente faz para o próximo passo? Deus nunca mostra a estrada inteira, Ele mostra o próximo passo. O que a gente pergunta para o próximo passo? Mas vai dar certo? O que vão pensar de mim? A gente vai colocando essas perguntas. E Jesus está dizendo: Nicodemos, quem faz essas perguntas é a carne. O Espírito é livre igual ao vento. E quando a gente anda com Deus, meus irmãos, Deus consegue escrever para nós uma história melhor do que nós mesmos escreveríamos. Mas a gente precisa estar em Deus. E Deus daí vai pontuando a nossa vida. Quantas pessoas no momento da sua conversão fizeram essa pergunta: mas será que eu vou ficar sozinho? Eu vou perder os amigos que eu tenho. Como é que vai ser? Como é que vai ser o meu amanhã? Mas para quem teve coragem de apostar sua vida em Deus, olha que amanhã bonito que Deus escreveu para você, que você nem poderia imaginar. Gente, olha para a minha vida, a maior parte dela, eu não planejei, nem imaginei. Você vai andando no Espírito. E todos nós podemos viver assim. Porque quem controla demais estraga as coisas. A nossa mão tem um poder de estragar, sabia? A nossa mão, quando ela segura demais, quando ela calcula demais, quando ela escreve demais, quando ela rabisca demais, a nossa mão tem o poder de estragar muita coisa, de limitar muita coisa. Então, se lançar no Espírito. Esse é o convite de Cristo, nesse tempo da Páscoa, tempo pascal ainda que estamos, para cada um de nós, nascer do alto, porque carne a gente já é, mas se tornar uma pessoa espiritual em Deus, que na oração e fora da oração, escuta a palavra, que orienta, que consola, que repreende, e se encontra com Deus, não só na igreja, a partir da igreja, em todos os fatos da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então o evangelho de hoje, ele roda ao redor de Tomé, mas nesse evangelho tem uma sutileza que eu mesmo nunca tinha pensado antes. Por 2 vezes se diz uma frase que explica a burrada de Tomé, que explica a ressurreição e o recomeço de Tomé. Diz assim: Tomé não estava com eles naquele dia. Aí depois assim: Tomé estava com eles naquele dia. São as decisões de Tomé. Diga comigo, as decisões de Tomé. Tomé tomou uma decisão: não estar naquele dia. Era domingo, tarde da Páscoa. Jesus já havia ressuscitado, aparecido às mulheres, tinha caminhado ali na tarde com Emaús com os discípulos. Essa é mais uma das aparições de Jesus ressuscitado. E diz então a palavra que Jesus apareceu, soprou o Espírito Santo, porque Jesus é Deus e a Páscoa é a nova criação. Na vigília pascal, ergue a mão para ver quem participou da vigília pascal. Foi linda, sim ou não? Fala, ainda bem que eu fui. No primeiro oremos, que vem depois do primeiro salmo: enviai, Senhor, o vosso Espírito e renova a face da terra. Depois de cada salmo tem um oremos. No primeiro oremos da missa, o padre diz assim: ó Deus, concedei ao vosso povo hoje, nessa noite em que tudo se renova, a graça de compreender que a ressurreição de Jesus e a restauração do mundo do pecado supera em muito a grandiosa obra da criação. Como é que começa a vigília, a primeira leitura?
No primeiro dia Deus criou, viu que era bom. No segundo dia criou, viu que era bom. Houve uma manhã e uma noite. Segundo dia, terceiro dia, viu que era bom e viu que era bom. Aí a gente pede o Espírito Santo para renovar todas as coisas. E aí o sacerdote reza e você falou amém. Ó Deus, que o teu povo entenda que a Páscoa de Jesus, a sua ressurreição, essa obra que é abrir o céu, nos permitir ir para o céu, redimir o mundo na cruz, é uma obra infinitamente superior à criação do mundo. E a criação do mundo, meus irmãos, ela é algo inesgotável. Não está aí o Artemis 2 ou 3 indo para a Lua, voltando. Só agora que o ser humano conseguiu ver um pedaço da Lua que nunca viu, e agora quer fazer outras coisas, mas vai 30 anos para conseguir fazer mais alguma coisa. A criação de Deus é um negócio muito extraordinário, sim ou não? É admirável demais. Mas a obra da ressurreição, o céu aberto, ter vida em nome de Jesus, já nessa terra e entrar no céu, supera e supera em muito a obra da criação, que não foi pouca coisa. Então, meus queridos, o evangelho de hoje então diz que Jesus chegou e soprou o Espírito, como Deus soprou nas narinas de Adão. Jesus também sopra, porque agora nós precisamos de um novo recomeço, e esse sopro é o Espírito Santo. O Espírito Santo concede a paz. A paz é um dom de Deus, a paz não vende, não está em miligrama, em gotas. A paz não está em sensações da carne, em prazeres. A paz não está em consumir, comprar, trocar e vender. Se tivesse nisso, você já tinha paz. Uma vida boa que você leva, você não tem paz. Uma pessoa oca, vazia. Quantas pessoas a gente conhece que tem uma vida, materialmente falando, melhor que a nossa, não vai dando um nervoso na gente? Você fala assim, fulano, falta o que fazer, você tem tudo, não valoriza. Eu queria ter a casa que você tem, eu queria ter o carro que você tem. E a pessoa lá vive reclamona, vive... A paz completa a alma, e a paz é um dom de Jesus. Quando Ele sopra, vem pelo Espírito Santo. A paz você não compra, você não vende, a paz você ganha. É um presente de Deus. Ele deu a paz, Ele deu a coragem. Nesse evangelho, Jesus instituiu o último sacramento da igreja, que é o sacramento da confissão, da reconciliação. 50 dias depois desse evangelho, vai acontecer aquele grande Pentecostes. Os discípulos, os apóstolos, junto com Maria, reunidos no cenáculo, e já mais 150 irmãos, vai dizer a Bíblia que você não lê, começa um barulho, línguas de fogo, e todos recebem o Espírito Santo, que é o Espírito Santo da comunidade cristã, onde todo mundo recebe poder, dinamis, coragem, para louvar a Deus, testemunhar Jesus e ensinar o Evangelho, e pessoas ganham dons e carismas, cura, libertação, prodígios. É a força apostólica missionária da igreja. Mas houve um primeiro Pentecostes, só para os apóstolos, que deu aos apóstolos, e os apóstolos precisam desse segundo Pentecostes também junto com a comunidade. Mas nesse primeiro Pentecostes, o que acontece? Jesus institui um sacramento. Ele diz, ide, e a quem vocês, só vocês que estão aqui comigo, nem Nossa Senhora estava ali, a quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. A quem vocês não perdoarem, não serão perdoados. Portanto, como é que a gente se reconcilia com Deus? Opção A, através da fronha do travesseiro. Opção B, através da água morna do chuveiro Lorenzetti. Opção C, na mesinha da lanchonete falando mal do padre e do povo da igreja. Opção D, confessando com o padre. Não me decepcione, porque o padre Marcelo está chegando agora. Opção A, B, C ou D? D. Porque você peca contra Deus, você fere a Deus, porque você é filho de Deus. E por que você é filho de Deus? Porque a mãe igreja jogou água na tua cabeça, passou óleo na tua testa e te dá a Eucaristia. Agora pecou, vai se reconciliar através da mãe igreja, que tem um ministério. E o que te perdoa não é a santidade do padre, é o ministério que ele exerce. Isso aqui é tão fundamental que lá na Bíblia que você não lê, o que aconteceu entre esse Pentecostes dessa tarde aqui e o grande Pentecostes de 50 dias depois com línguas de fogo? Teve um fato que aconteceu. Fala para quem está do seu lado, presta atenção nele, você já não lê a Bíblia? Vem comigo. Judas fez besteira, a gente sabe, né? O Judas seguiu um caminho muito errado. E aí Pedro diz assim, irmãos, mas ele nos fez 12. Temos que estar em 12. A igreja precisa receber poder do alto com seus alicerces todos.
Tem homens que andam conosco desde sempre. Vamos escolher, rezar e ver quem Deus escolhe para estar conosco. Antes do cumprimento da promessa, recebereis o poder do Espírito Santo. Aí apresentam José, Barsabás, chamado o Justo, e Matias, chamado nada. Ninguém apostou nada no Matias. Oraram e Deus revelou que era o Matias. Então Pedro e os outros impuseram a mão no Matias, e Matias passou a fazer parte do grupo apostólico. Para que Matias fosse apóstolo, para que Matias também fosse sacerdote, para que Matias recebesse, antes dos carismas, das línguas, dos dons, das curas e dos milagres, Matias recebesse o sacerdócio. E ao sacerdócio foi reservado os sacramentos, e de modo especial, o sacramento da confissão. Fala para quem está do seu lado, mas isso eu já sabia. Fala, ele fica alongando a homilia por tua culpa, que não sabe nada. Isso aí eu já sabia. Já podia estar lá na frente. Volta aqui comigo. Jesus dá o Espírito, dá a paz vem do perdão dos pecados, a paz é dom de Deus, uma boa confissão lava a alma, não tem nada que seja confessado, que não seja perdoado, não tem pecado seu que assuste um padre. E é assim que se é perdoado, é assim que se recebe paz. Porque quando a gente peca, meus irmãos, é bem verdade que às vezes a gente precisa desabafar com alguém a nossa dimensão afetiva, psicológica, né? É bem verdade que a gente precisa se sentir acolhido, apoiado pelas pessoas, porque a gente também é um ser psicológico, mas a gente também é um ser social. Às vezes a gente precisa fazer uma terapia para perdoar a si mesmo, porque a gente tem todo um lado da alma em nós, e está tudo certo. Mas quando a gente peca, a gente fere a nossa alma, o nosso espírito, a gente peca contra Deus, a gente precisa de absolvição, não só de terapia. A terapia te ajuda a entender, talvez, por que você peca de novo na mesma coisa, e talvez por que você foi fazer esse pecado, o que você tinha na cabeça. Mas fato é que o pecado, ele desfigura a alma, e a gente precisa do toque santificante de Deus, que só acontece através dos sacramentos. O perdão dos pecados que vem através da confissão. E cadê o Tomé? Disse então essa sutileza aqui. Tomé não estava com eles. Ninguém obrigou o Tomé a não estar com eles. Tomé escolheu não estar com eles. Talvez eu, no lugar do Tomé, também teria escolhido não estar com eles. Eu não estou julgando o Tomé, mas Tomé errou. Aí agora o Tomé quer ter tudo que os outros tiveram. Eu não acredito no que vocês estão falando, não. Imagina, se eu não ver, se eu não tocar, eu só acredito vendo. Então, Tomé, dá para ver, dá para tocar. Gente, Deus é misericórdia. Tudo que você precisa para conseguir crer, Deus vai dar a você. Deus me deu e tem me dado tudo o que eu precisei e ainda preciso para continuar crendo. Eu não vou me alongar aqui, mas eu já testemunhei algumas vezes que eu, por muitos anos, por vários anos, não fui lá muito devoto de São José. E para me tornar o devoto que me tornei de São José, e eu acho que pegou tanto em mim que está pegando em tanta gente, Deus, na sua misericórdia, me permitiu viver algumas experiências com São José, que talvez quem desde sempre foi muito devoto dele nunca nem viveu. Se brincar, fica com inveja de mim. Mas Deus vai te dar, filho, tudo que você precisar para conseguir ter fé. Tomé, você precisa tocar? Toca. Você precisa pôr a mão dentro do meu coração que o soldado rasgou na cruz? Põe a mão aqui, sente as costelas. Só que Tomé, não é do jeito que você quer, e não é no sofá da sua casa. Jesus veio, soprou nos discípulos, instituiu um sacramento, restituiu a fé, restituiu a paz, mas Tomé não estava com eles. 8 dias depois, o Tomé vai ter tudo o que precisa. Não julguemos o Tomé. Eu não julgo a fé dos outros, nem a lerdeza de ninguém. Graças a Deus, Deus tem me curado, me amadurecido um pouco, e alguns defeitos, poucos deles, eu tenho conseguido deixar para trás. E algumas qualidades talvez eu esteja conseguindo ter. Eu não julgo a fé nem a velocidade de ninguém. Bem-vindas às tartarugas. Olha, tartaruga é bichinho de Deus também. Você sabe que quando a gente é mais novo na fé, a gente fica presunçoso, a gente só gosta de coelho, de gente ágil, de gente rápida, de gente que você fala uma vez, ela entende, você prega para ela, nunca mais cai, fala amém. Bate na perna de quem está do seu lado, fala, o padre está falando de você, coelhão.
ágil, esperto, para cima, vivo, que coisa linda. Mas muitos de nós, meus irmãos, somos verdadeiras tartarugas. Misericórdia. 10 anos depois avançou meio metro. E quem fez a tartaruga? Foi o diabo? Foi Deus. Fala para quem está do seu lado, o Pá está falando agora, fala. O Pá está falando de mim. Essa tartaruga aí sou eu. Devagar e sempre. Tomé, você precisa tocar? Toque. Você precisa pôr a mão? Ponha. Quem diz que Jesus não se negou a Tomé? Mas aí diz assim, 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos e Tomé estava. São as decisões de Tomé, estar com ou estar sem. Estar com eles ou estar sozinho, julgando eles. Tudo que o diabo quer é que você se isole, que você se esconda e que você vire uma metralhadora giratória. Muitas pessoas, às vezes, revelam, não queriam, né? A gente descobre o pecado delas, a fraqueza delas. Elas fazem uma bobagem na vida, elas fazem um erro muito grande, elas fazem algo até vergonhoso. Mas quando isso acontece, vai ser revelado algo. Pior do que qualquer pecado é ser orgulhoso. E você tem gente assim dentro da sua casa. Ninguém obrigou a fazer, ninguém obrigou a falar, ninguém obrigou a escolher. Fez porque quis, falou porque quis, escolheu porque quis, e se brincar para fazer o que quis, ainda mentiu para nós que não estava fazendo. Verdade ou não é? Você só descobre quando o caldo já entornou, sim ou não? Eu não estou julgando ninguém, eu estou tirando uma fotografia. É ou não é a história da vida real isso aqui? Aí quando isso acontece, às vezes, tristemente, a gente descobre uma coisa pior que aquilo. A pessoa é orgulhosa. Ela não confessa. Ela não consegue mais estar com eles. Agora ela quer trilhar um caminho, ela e Jesus. Sabe lá Deus como isso possa ser possível? É impossível. Ela isolada com ela, e aí Tomé, se brincar, não estava com eles na primeira vez, porque talvez estava apontando o dedo para Pedro. Ué, Pedro, não era você que ia morrer por ele? Não foi você que entrou no pátio de Pilatos e assistiu todo o julgamento? Nem para você pegar uma espada, fazer alguma coisa? Ficou com medo da menina, o galo cantou? João, que deitou a cabecinha no ombro dele? Não me engana não, João foi o que correu mais rápido. Tem uma coisa, meus irmãos, pior do que o pecado, que envergonha e que tira, às vezes, a pessoa até da comunhão com a igreja. Ela precisa vir se confessar agora. Sabe o que é pior que isso? O orgulho. Aí a pessoa se senta num canto, nunca mais está com eles e vira uma metralhadora giratória. Agora ninguém mais presta. Ninguém mais é bom. Aí começa. Tomé de novo. Se você caiu, filho, se você errou, se você deu com os burros na água, só tem um jeito agora: estar com eles. Tomé precisava tocar, Pedro não, mas Tomé sim. Jesus ama os dois, só que Tomé não estava com eles, Tomé estava com eles. São as decisões que a gente toma. E tem uma decisão aqui muito importante, que é não se isolar, ponto 1, ponto 2. E estar com eles. Jesus adora se manifestar, curar, libertar, batizar com o Espírito Santo, virar do avesso, fazer chorar. Com eles. Com eles. E é um processo diabólico isso. Na experiência do pecado, a pessoa se isola e acusa todo mundo. Isso não vem de Deus. Essa ira, essa raiva, e isso revela o quê? Orgulho. Então, quer dizer que a gente descobriu que você é cachaceiro. E ao descobrir que você é cachaceiro, descobriu que você é orgulhoso. Descobriu que a senhora é caloteira, olha só, consumista. Tem até um nome para essa doença, né? Mania de compra. Mas a gente descobriu outra coisa da senhora. Não é só que a senhora compra demais. A senhora também é orgulhosa. Você não consegue mais estar com eles. E ao ficar sem eles, fica lá sem eles.
Engraçado que antes desse pecado, dessa queda ou dessa vergonha acontecer, todo mundo era gente boa, Jesus é tudo na minha vida, nossa, a missa do Padre Mário, a gente sai até mais leve, atrasada, mas mais leve, né? Por que tudo mudou? Porque agora você tem diante de você uma decisão, você precisa ver o que você faz com o teu orgulho. E Tomé tomou finalmente uma decisão acertada na vida, né? 8 dias depois, Tomé estava onde? Em casa, falando, deixa lá a panelinha do padre. 8 dias depois, estava Tomé entre eles. E com certeza Tomé não estava entre eles, meus queridos, com uma cara boa, estava? Claro que não, depois que você faz uma palhaçada dessa, primeiro que você não veio, depois passou a semana inteira falando, eu não acredito, numa dessa você não tomou os seus remédios, ele apareceu para você, não apareceu para mim? O clima não estava bom, mas ele estava lá porque ele devia estar lá. E aí Jesus entra. Isso é Jesus entrando. Vamos de novo. E aí Jesus entra. Atravessa a parede. Todo mundo se alegra, menos o Tomé. Quando a gente faz uma grande burrada na vida, demora para a gente voltar a ser feliz. Você fica com aquela cara de bandido, né? De culpado. Jesus atravessou a parede, todo mundo ficou feliz. E o Tomé? Tomé ficou apavorado. Falou, agora ele está com raiva em mim. Ai, meu Deus do céu. E Jesus, então, de novo. A paz esteja convosco. E o coração do Tomé só aqui, ó. Tomé não tinha saliva na boca. Agora vem o golpe. Jesus pega e fala, Tomé, já te chamaram na salinha? O RH já te chamou, o gerente, o patrão? O padre já passou na hora, vai lá na paróquia, precisava conversar com você um assunto. Ai, meu Deus do céu. Quando Jesus falou, Tomé, sorte que ele não era cardíaco, senão tinha ido. Ele falou, fala, mestre. Estende a tua mão. Toca o lugar dos pregos e não seja mais incrédulo. Ih, Jesus. Vocês querem fazer? Valeu, então vamos, todo mundo fez. Gostei, não estava planejado. Vai, estende a mão, estende a tua mão. Porque Tomé é chamado Dídimo. Dídimo significa gêmeo. Gêmeo de quem? Gêmeo de nós. Nós somos cuspido escarrado, Tomé. Então vai, estende a tua mão. Fala, Senhor Jesus, eu louvo e agradeço a tua infinita misericórdia, que não desistiu de mim, que me deu e dará tudo que eu preciso para crer, me salvar, ir para o céu, desde que eu esteja com eles. Aperta a mão de quem está do seu lado, fala assim, desde que eu esteja com você. Dá para acreditar num negócio desse? Não é isolado, apontando o pecado dos outros, que você vai se salvar. 8 dias depois, aquele que não estava, agora estava, ainda bem que estava. Diga comigo, o poder das decisões. E aí, meus irmãos, louvado seja Deus, porque Jesus, quando vê você tentando acertar, Ele não te condena, Ele te acolhe. Jesus, quando vê você tentando fazer certo, Jesus te acolhe. E é por isso que a gente tem que dilatar o coração para o irmão também, para Tomé. São Francisco de Assis começa um dos seus primeiros escritos dizendo assim, quando Deus, em sua finita misericórdia, dignou-se me salvar, lhe pareceu por bem me dar irmãos. Quando Deus, em sua infinita misericórdia, dignou-se me salvar, São Francisco de Assis, lhe pareceu por bem me dar irmãos. Irmãos que andam na missa sem parada, isso aí tudo é sede, não é possível. Deus dá irmãos a nós. E aí, meus irmãos, talvez você hoje se sinta na vida, justamente, é justo que você se sinta talvez, um coelho. Faz o narizinho do coelho, como é que é o coelho? Um coelho. Olha, você foi fazer acampamento, não precisou, no segundo dia você já tinha entendido tudo, e de lá para cá você é nota 10. Talvez você se sinta um coelho espiritual, rápido. Talvez você já nasceu e desde pequenininho você foi dócil a Deus, desde pequenininho você teve juízo na cabeça.
Você reparou como você é diferente da sua família? Você é meio inexplicável. Vários de vocês aqui vêm de umas famílias que só tem maluco. É uma mistura de falta de exorcista com falta de tarja preta, assim, que não dá para entender como é que você desde sempre teve um fiozinho de razão, bom senso na cabeça, verdade ou não é? É graça, é misericórdia de Deus. E aí você se sente um coelho, amém? Qual é o desafio dos coelhos? Aceitar as tartarugas. Tem gente, meu irmão, que é devagar parando, viu? Tem gente que precisa ver de novo, chorar de novo, cair, levantar, cair, levanta, cair, levanta, mas Jesus também ama as tartarugas, amém? E qual é o desafio da tartaruga? Qual é o desafio da tartaruga? Parar de acusar o coelho. Porque você não sabe o que é ter esse casco em cima da cabeça. Não sei mesmo, a história é sua, não é minha. Mas, dona tartaruga, não desperdice a misericórdia. Poderia a senhora dar um passo e não parar de andar? Porque devagar se vai ao... eu estou surdo de um ouvido. Devagar se vai ao longe. Esse dia aconteceu de novo aqui no Piquiri, num status de WhatsApp aí que eu vi. Procura-se tartaruga. Tem gente que compra tartaruguinha para dar de presente, aquelas tartaruguinha. Tem gente que tem tartaruga de estimação, né? Tartaruguinha. Esse dia aí aconteceu. Esses dias, já tem vários meses. Alguém deixou a tartaruguinha e foi fazer outra coisa. Não sei se foi jogar PlayStation, não sei se foi tomar banho. Quando voltou, cadê a tartaruga, gente? Tartaruga, ó. Porque tartaruga é assim, se você ficar olhando para ela, ela parece uma estátua. Tira o olho dela. Vai fazer suas coisas. Ela está lá no trevo. Está atrapalhando os caminhos. É verdade ou não é? A tartaruga não pode perder a esperança. Talvez hoje muitos de nós aqui nos reconheçamos, se a gente for honesto, que a gente não é um coelho, a gente é uma tartaruga. Devagar, quase parando. Você vai ficar condenando os coelhos ou vai se assumir? Estende a tua mão, tartaruga, toca, reza, mas esteja com eles. Não é sem eles que você vai ter o que você precisa ter. E louvada seja a divina misericórdia que não nos deixa faltar nada. Meu irmão, minha irmã, quem é católico tem tudo, misericórdia. Quem é católico tem tudo. Eu mesmo aplaudo, eu devo estar pregando para Jeová. Até você está devagar hoje, Daltônio. Poxa, velho. Nossa amizade aí, cara. Eu vou de novo para ficar mais espontâneo. Só parece que eu forcei. Vou até fazer o jeito aqui, ó. Quem é católico tem tudo, misericórdia. Quem é católico tem tudo. Olha que natural que foi. Muito melhor assim. Amém? Eu não sei se você se sente, reconhece como um coelho, como uma tartaruga. A questão é, a gente talvez hoje carregue muitas feridas, muitas cruzes mesmo, né? Muitas chagas, porque tomamos decisões muito erradas na nossa vida. Por isso a gente tem que pedir a luz do Espírito Santo para saber escolher as coisas. Pedir a sabedoria de Deus para saber gerenciar quando a gente está muito triste, muito bravo, muito desanimado, muito desapontado, porque uma escolha muda a nossa história para sempre. Mas a misericórdia vem, perdoa e não apaga. A misericórdia de Deus não apaga nada. A partir de agora, Tomé aprende o quê? Que aquela vergonha que ele passou, que aquele pecado mortal que ele cometeu, da descrença, da apostasia, de olhar para os outros apóstolos e dizer, eu não creio nisso aí, Bíblia é papel, papel aceita qualquer coisa. A misericórdia não apaga isso. Tomé para sempre vai conviver, vai levar essa história, mas agora ele não leva mais como condenação, ele leva como testemunho. Ele leva como experiência da grandeza do coração de Jesus com ele. Ai, padre, sabe, eu queria voltar no tempo, sabe, se eu pudesse voltar no tempo. Então, mas não dá para voltar no tempo. Dá para pegar as piores coisas do tempo, lavar na misericórdia e integrar na nossa vida. Jesus não faz amnésia com a gente, mas ele lava a nossa história. Tem coisa na sua vida que está guardada, por quê? Lá na sua casa, na cozinha, no guarda-roupa, você tem um monte de coisa guardada, sim ou não? E por que está guardado?
Porque está limpo. Se não tivesse sujo, não estava guardado. Por que você tem um monte de coisa no guarda-roupa e na cozinha guardada? Por quê? Porque está limpo. Nossa história, nossa alma é a mesma coisa, a gente só precisa lavar. Lavar na misericórdia. Tirar da mão do diabo que acusa, que diz que você não consegue, você não pode, quem é você? Some, já fez isso, agora vai querer voltar na igreja depois de ter feito isso, então faz mais 10 dias mesmo. Não. Jesus lava e diz, guarda na tua gaveta, põe no guarda-roupa, de vez em quando você abrir, você vai lembrar. Gente, como é bom lembrar a misericórdia de Deus. O salmo de hoje é todo passado, é toda lembrança. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. E aí o salmista começa dizendo, empurraram-me, tentando me derrubar, mas veio o Senhor em meu socorro. Ele está fazendo memória. Para de beber para esquecer. Para de comprar sapato, dona Centopeia. A senhora não precisa de mais sapato. Para esquecer. E as pessoas saem pecando, comprando, gastando dinheiro, tomando alguma substância para esquecer. Você não precisa esquecer. Você precisa redimir. Diga comigo, eu não preciso esquecer. Eu preciso redimir. Não existe esquecimento, meus irmãos, mas existe redenção, remissão, remir a vida em Cristo. E Tomé para sempre passa a andar de cabeça erguida, sim, eu sou o sujeito que levou puxão de orelha, precisou pôr a mão, sim, eu sou o apóstolo fujão, sou eu. Perdoado, curado. Eu acho impressionante como vocês escutam isso da boca dos padres a vida inteira e não aprendem nada. Você quer ver como você não aprende? Você aprontou muito, não foi pouco, na adolescência e na juventude. Aí depois você encontrou Jesus, graças a Deus, antes tarde do que nunca. Agora você tem filho e a senhora não é besta, a senhora não é boba, a senhora sabe que é o que você está pensando, mesmo que a senhora anda pensando. Por que você não corrige? Por que você não chama para conversar? Porque tem medo da verdade que vai ouvir? Também, mas não só. Muitos pais e mães não fazem o serviço que tem que fazer, porque daí diz assim, ai padre, mas também quem sou eu para falar alguma coisa, né? Porque eu quando tive a idade dela, tive a idade dele também, vixe, se eu for contar minha vida para o senhor... Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é você? Você é a menina de 16 anos fogueteira? Você é o rapaz de 17 anos que empinava moto bêbado? É isso que você é? Não, eu vou dizer quem você é. Você é pai daquele fulano ali, vai ser pai dele. É o diabo que quer você, lembrando que quando você tinha 17 anos você também fez, então, né, padre? O que eu vou falar para ele, né, padre? O senhor poderia marcar um horário? Eu vou falar para ele? Eu não sou pai dele. Eu um dia, pode aplaudir. Nós, padres, um dia nos ajoelhamos na frente de um bispo e recebemos dele o sacerdócio. Pregar o evangelho e perdoar pecado. Foi você que veio na igreja e disse na frente do padre e diante de Deus que prometia educar na fé da igreja os seus filhos. Não fui eu que prometi, eu não tenho filho. Se o seu filho me procurar, eu converso com ele. E eu sou bom de lábia, hein? Mas o julgamento final, esse menino, essa menina, não é responsabilidade minha, é sua. Você veio aqui e falou que... Pode deixar, seu padre. Se Deus mandar, eu educo. Na fé da igreja, no evangelho, nos caminhos da salvação. Quando é que você vai sentar e conversar o que você tem que conversar com essa menina, com esse menino? E por que não faz isso? Porque você ainda está debaixo da culpa, da condenação. E você escolhe ficar assim. Ou você escolhe se libertar, como Tomé. Agora imagina Tomé depois dessa cena. Tomé nunca mais faz nada na vida, porque imagina eu, o que eu vou falar para os outros? Ué, o que você vai falar? Você vai falar o que você tem que falar. E se dá uma brecha, fala da tua história. E se dá uma brecha, você ainda fala, eu entendo você, porque quando eu tinha a sua idade. Oxe, bate no peito comigo, fala, ainda bem que eu vim nessa missa. Fala assim comigo, ainda bem que ele viaja na maionese e fala um monte de coisa que nem está no evangelho. Tem um povo que não vem mais na missa aqui, né? Vai em outro lugar, porque o padre Mário viaja demais na maionese, é só falar do evangelho, com 5 minutos fala. E é verdade mesmo, dá para fazer com 5 minutos. Mas geralmente eu acerto quando eu viajo.
Quando eu vou lá longe é que pega. Pá! A misericórdia redime. Amém? E o que fazer com a misericórdia, então? Aí veio a primeira leitura, que é o retrato da primeira igreja, né, da primeira comunidade, da primeira paróquia do mundo, lá em Jerusalém, na força do Espírito Santo, vai dizer, os que haviam se convertido. O que eu faço agora, Tomé? Tocou, pôs a mão, o que a gente faz da vida agora? Os que haviam se convertido eram perseverantes em, diga comigo, perseverantes em. Faz o número 1zinho assim para cima, diga, faz assim comigo, ouvir o ensinamento dos apóstolos. Faz o número 2 assim, na comunhão fraterna. Faz o número 3, na fração do pão. Faz o número 4, nas orações. O que a gente faz agora que a misericórdia nos alcançou? O que eu faço com essa misericórdia? Eu persevero no quê? Ensinamento dos apóstolos, diga comigo, palavra de Deus. Queridos, eles perseveravam em ouvir. Em ouvir. Você passa o dia inteiro ouvindo, com silêncio você não faz, que eu sei. O que você escuta o dia inteiro? O que você escuta o dia inteiro? Você escuta a homilia todo dia? Não. Você tem mais tempo para Gustavo Lima, João Neto Federico, sei lá o quê. Xandão, Lula, Bolsonaro, Master. Você sabe tudo disso aí. Tudo. Só que você não é sócio, não é acionista, não é o juiz. Mas você sabe tudo disso. Tirei do seu querer saber tudo disso. O evangelho de cada dia você não sabe. Como é que fica? É por isso que às vezes a misericórdia, meus amados, dá tão pouco fruto. O que você faz com a misericórdia? Perseverar no ensinamento dos apóstolos, a palavra da igreja todos os dias. Todos os dias. Essa semana Deus me deu a graça de acertar a mão nas homilias da missa. E a equipe também já se acertou. Acaba a missa ali pelas 8 e pouco da manhã, a homilia da missa, que aí eu tenho tempo para falar da primeira leitura também, já está no ar. E um homem aí, um escritor aí, foi atrás, até que ele é grandinho, o Instagram dele tem lá quase 1 milhão de gente, me chamou, vamos pegar esses 3 temas, eu sou muito católico, vamos escrever um livro, a gente faz uma imersão aqui em São Paulo, não sei o quê. Eu falei, filho, eu não estou aí para isso. Mas quer usar para curar os outros? Pega para você. Você nem ouviu, meu irmão, você não tem 20 minutos para mim. Estou carente não, viu? Então uma coisa que eu não tenho é carência e dengue, isso aí, graças a Deus. Eu estou com dó de você, não de mim. Aí as freiras me pegam pelo caminho, vem com a listinha de nome. O que faz com essa, o que faz com esse, o que faz com aquele? Que hora que o senhor tem? Vamos orar. Nossa, irmã, como é que é isso aqui? Eu conheço tudo. É tudo as homilias dessa semana. Aí vai ficar 50 dias esperando um padre. E a gente está aí para isso. Era só ter escutado, mas não tem tempo. Meu filho, minha filha, pegue a misericórdia e jogue alguns adubos nela. Eu vou terminar a homilia aqui, prometo. Olhando para mim. Vamos imaginar a misericórdia como uma semente, amém? Como uma semente. Uma semente lançada na terra da nossa história, amém? Se eu jogar uma semente na terra, por melhor que seja a terra, por melhor que seja a semente, o que tem que fazer agora? Tem que adubar, você tem que, não é isso? Não é assim que faz? Tá. Como é que se aduba essa semente da misericórdia? Primeira coisa, primeiro adubo que a gente joga. Ouvir a palavra de Deus todos os dias, amém, querido? Trazer a palavra para a sua vida. São quantas pessoas que fazem diário espiritual, se liberta de tanta coisa. Fala assim para mim, que lindo, padre. Fala, o problema é que eu não tenho tempo. Fala assim para mim, padre, a minha vida, bota a mãozinha na testa, a minha vida, padre. Nossa, essa semana passou que eu nem vi. Faz assim com a mão. Passou que eu nem vi. Faz bastante drama. Eu quero drama, vai. Faz assim, é que a minha vida, padre. Nossa Senhora. Faz assim comigo. Essa semana passou que eu nem vi. Então tá bom. Mas para quem tem uma vida mais tranquila, né? Diferente de você, Papaleão, que tem cuidado do mundo. Primeiro adubo que a gente joga na semente da misericórdia é perseverar em ouvir a palavra, rezar com a palavra. Segunda coisa,
comunhão fraterna, a vida comunitária, as coisas que a igreja tem. E, gente, nós, padres, também vivemos esse drama de entre ter que ir e ficar no sofá. É mais gostoso o sofá no primeiro momento. Tomar um banho. Esquentar a janta. Hein? Essa mulher agora vai ficar em cela. Eu trabalho o dia inteiro. Aduba a misericórdia. Aduba aquela experiência bonita que você fez. E um adubo se chama comunhão fraterna, vida com os irmãos, com pessoas que também creem, com pessoas que também gostam da fé. Amém? Terceiro adubo. Primeiro, a palavra. Segundo, a vida fraterna, a comunidade, a igreja. Terceiro, fração do pão, que era o jeito primitivo de falar, eucaristia. Missa, filho. Fração do pão. Venha comungar. Eu não sei como é que você aguenta comungar só de sábado à noite ou só de domingo. Você é um herói. Eu acho que você que tinha que o homem dar o curso. Você que vem na missa só de sábado à noite ou só domingo de manhã, é o preceito, é o mandamento, amém, glória a Deus. Mas você que vem na missa só de domingo ou falar, qualquer hora, eu queria conhecer melhor você. Como é que você aguenta, porque olha, perseveravam na fração do pão, eucaristia, meu querido. Eucaristia. Nunca sem o domingo, mas não só o domingo. Repita comigo, nunca só o domingo. Mas não só o domingo. A gente precisa, meus queridos, vem à igreja, vem mais vezes. Sabe, estica um pouquinho você mesmo, não sei da sua correria, da sua rotina, mas estica um pouquinho mais, escolhe, sei lá, quarta-feira, quinta-feira, pelo menos, faz um propósito. Venha mais perto da Eucaristia, amém? A palavra, a comunidade, a Eucaristia, e eram perseverantes no que também? Nas orações, precisa ter vida de oração, ele precisa rezar sozinho. Domingo da Divina Misericórdia, o terço da misericórdia, o tercinho de São José, eu não sei quais são as suas devoções, sua oração pessoal. Você precisa ter um tempinho diário com Deus. E a maioria de nós diz que reza, mas a gente não reza. Você já acorda praguejando e falando, minha Nossa Senhora, estou atrasado, e isso não é oração. Aí à noite, você entra lá na cama e, nome do Pai, Maria cheia de graça, amém. Parece uma oração em língua no vezes 2. Santa Maria, Mãe de Deus, nosso Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, Santa Maria, amém. Claro que Deus sabe ouvir uma oração, às vezes você está, né? Mas grosso modo, não pode ser assim, a gente precisa ter vida de orar os adubos da misericórdia. Hoje foi cheio de imagens, hein? Tartaruga e coelho, semente, adubo. Amém, queridos? Para que a misericórdia dê frutos. E nós somos salvos pela misericórdia e na misericórdia. No ano de 1938 entrou no céu Faustina Kowalska, que daí no ano 2000 se tornou Santa Faustina, e deixou para a igreja essa preciosidade chamada o Diário da Divina Misericórdia, e foi a ela que Jesus deu essa devoção tão preciosa, poderosa e breve, né? O terço da Divina Misericórdia. Apelar à misericórdia, olhar para Jesus e falar assim, Jesus, não é por mim não, mas é pela tua dolorosa paixão, é para que não seja em vão nem sem fruto a tua paixão, tua chaga, teu sangue, tem misericórdia, Senhor, de nós, tartarugas, tem misericórdia de nós, coelhos julgadores, pela tua paixão, Jesus, tem misericórdia, não é nem pelos meus méritos, quem sou eu para pedir alguma coisa, pela tua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço, não é nem um jejum, que eu esqueci que era sexta-feira, comi carne, ai meu Deus, apesar que sexta agora que passou podia, né? Quem aproveitou, porque é a oitava da Páscoa, solenidade litúrgica, a partir dessa semana, sexta-feira, era bom tirar a carne vermelha, né? Aí você fala, eterno Pai, eu vos ofereço, não é nem o meu jejum, até porque também, o que o nosso jejum pode diante de Deus? Eterno Pai, eu vos ofereço, não é nem as rifas que eu comprei, que eu podia ter comprado mais, não é mão de vaca que eu sou. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, vem um pedido que é tão fundamental que às vezes a gente não pede, a expiação dos pecados, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. O mundo que é marcado e ferido pelo pecado.
E aí tem gente que pega o terço da misericórdia e reza pelos filhos passar no concurso da Polícia Federal. Mas a oração, tá bom, quer rezar, reza. Eu também às vezes rezo o terço da misericórdia para pedir coisa. Mas o terço da misericórdia, ele tem um pedido central, a expiação dos pecados. Aí você está rezando para o teu filho passar no concurso da Polícia Federal, mas ele não casou na igreja ainda. Vive juntado, jogado lá na casa dela. E vai para mais um ano que ele não quer casar na igreja, a senhora nem chora. Mas se mais uma vez ele não for chamado na lista do concurso da Polícia Federal, se mais uma vez o Tribunal de Contas, não sei de que estado, não chamar o concurso dele, a senhora fica até em crise de fé e vem perguntar para o padre: ai, padre, tanto que a gente reza. É que o terço da misericórdia tem um pedido central. A gente pode usar dele para pedir o que quiser, mas sabendo para que de fato ele serve: a expiação dos pecados. Meu, seu, dos nossos amados, dos nossos queridos. Expiação dos pecados. A gente precisa disso, meus irmãos. O mundo precisa ser lavado no sangue de Jesus. E o sangue de Jesus ficou para nós no batismo que celebramos semana passada, na Vigília Pascal, na Eucaristia que celebramos hoje, sempre, e no sacramento da confissão quando for necessário. Se você fez uma escolha muito errada, se você se equivocou demais, se você carrega como Tomé um fato da sua vida que nunca mais pode ser apagado, não se condene nem se exclua, se lave no sangue e na água do coração de Jesus, recomece a sua vida, porque Deus é misericórdia, não quer perder ninguém. Jesus voltou naquele domingo só por causa do Tomé, é a ovelha perdida. Jesus luta por um só, luta por você, luta pelos seus. Irmãos e irmãs, a decepção é um lugar de libertação, encontro e recomeço. Os discípulos hoje no Evangelho são dois decepcionados, né? Esperávamos que Jesus fosse, tivesse feito. E eles esperavam tanto, mas tanto. Eles eram tão apegados em algumas ideias a respeito do Messias, do Cristo, que quando saiu tudo diferente do que estava sonhado e planejado, eles não conseguem mais entender nada, né? Não reconhecem que é Jesus que está andando com eles. Jesus diz que eles são lerdos de inteligência, lentos de inteligência, que é um jeito muito educado de chamar alguém de burro, né? Se alguém disser para você: nossa, como você é lento para entender, a pessoa te chamou do quê? De burro. Mas de onde é que vem essa burrice? Era um discípulo de Jesus, esse Cleofas aqui, junto com outro discípulo que fica sem nome, justamente para sermos cada um de nós. De onde é que vem essa nossa dificuldade de entender? Por que tem gente que há anos o psicólogo tenta mudar uma chave na cabeça dele e não muda? Por que tem gente que já está no quarto, quinto padre diretor espiritual, já pulou para freira, não vai para frente? Por que não vai para frente? Porque é burra. Não rasga dinheiro. Não é? Rasga dinheiro? Não rasga dinheiro, tirou carteira de motorista. De onde que vem uma certa lerdeza da nossa inteligência? Vem dos nossos afetos. A gente experimenta isso. Por exemplo, quando você está feliz, animado, é uma coisa, né? Até para estudar, até para entender um desafio da vida. Quando você anda meio triste, você está numa fase difícil, você enterrou alguém querido semana passada, você fala: outra hora nós conversamos esse assunto, eu não estou com cabeça para isso, né? Portanto, o nosso mundo interior, a tristeza, ela deixa a gente meio lerdo para muita coisa. E Jesus foi decepcionante. Jesus decepcionou muitos dos seus seguidores que o amavam. Por quê? Porque eles carregam consigo uma ideia, eles carregam consigo um entendimento do quem é o Cristo, o que ele faz, né? O que ele viria fazer. A gente vê isso repetidas vezes no Evangelho. Jesus foi anunciando a sua paixão, a sua morte em Jerusalém, aí Pedro chama de canto e fala: Deus o livre, isso não vai acontecer. Os discípulos teimavam com Jesus, porque para eles o Cristo, o enviado, seria um novo rei Davi, militar, poderoso, muito rico, que viria para destruir inimigos, um homem que iria trazer vingança, né? E Jesus vai mudando todo esse discurso, toda essa ideia. Mas quando a gente tem uma ideia lá no fundo da nossa cabeça, muito enraizada, a gente discute até com Deus.
Por que muitas pessoas são decepcionadas com Deus? Por que muitas pessoas mudam de religião? A grande maioria das pessoas que mudam de religião, elas não mudam de religião porque elas tiveram um entendimento teológico novo, porque eles não sabem nem o que é teológico, nunca ouviram essa palavra. É porque o coração se decepcionou com Nossa Senhora. Tanto que eu pedi, não fez, não aconteceu. Decepcionou com São José, tanto que eu pedi, não fez. Não. A pessoa ela não faz um estudo, ela começa a desacreditar da Eucaristia. Não, ela ficou frustrada com o padre. Aí o coração dói, a cabeça emburrece. Diga comigo, quando o coração dói, é perigoso a cabeça emburrecer. É verdade que muitas pessoas só abriram a cabeça porque o coração doeu. O sofrimento também traz para Deus, né? A gente fica mais humilde. Mas isso já pressupõe alguma humildade. A pessoa, quando ela não é humilde, a dor, o coração machucado, não abre a inteligência. Pelo contrário, embota de vez. Então a gente conhece quantos magoadinhos? Tem dentro da nossa família, não tem? Os magoadinhos. De repente ele não vem mais à missa, de repente ele não sei o quê, de repente... E estão longe de ser, porque nunca nem perto foram, estão longe de ser um filósofo, um teólogo, um antropólogo da existência humana. Fala problema, dificuldade. Acredita que se tomar leite e comer manga faz mal, até hoje, está nessa. Mas o coração de uma pessoa que não é humilde, quando é frustrado, a inteligência emburrece. A esses magoados que a gente conhece por aí, que a gente tem que respeitar a história, magoou, mas esse embotamento, a pessoa fica lenta. Como sois lentos para entender as Escrituras, para entender o que eu já falei, como sois lentos para reorganizar a vida. A nossa inteligência, meus irmãos, nos foi dada para organizar a vida e organizar a fé. Se o cérebro não fosse importante, Deus não tinha colocado dentro da nossa cabeça. Então ele tem um papel a cumprir no dia a dia da vida. Eu preciso organizar a minha vida, as minhas alegrias, as minhas tristezas, continuar andando para frente. Eu preciso organizar as pecinhas da existência à luz da fé, e a inteligência tem papel nisso. Não tivesse papel nisso, Deus não tinha colocado um cérebro na minha cabeça. Então o raciocínio, ele faz parte da fé. Mas o raciocínio está intimamente ligado à minha capacidade de lidar com a frustração e a decepção. E os discípulos estavam decepcionados. Veja, é a tarde do domingo de Páscoa. Vai acontecer uma coisa aqui no domingo de Páscoa. Jesus vai aparecer aos discípulos, vai soprar o Espírito Santo e Tomé não está com eles. Vai ser o evangelho do próximo domingo. Nesse mesmo dia, esses dois aqui, Cleofas e seu companheiro, alguns dizem que poderia ser a esposa dele, não importa, já estão voltando para Emaús, já passaram no RH, já pediram as contas, já estão de malinha e cuia nas costas, voltando para casa. Não ficaram nem para confirmar as coisas. Umas mulheres lá apareceu dizendo que viu, vamos embora. Por quê? Porque eles estão extremamente frustrados. Eles tinham um sonho, eles tinham uma preconcepção das coisas, e é direito nosso preconceber a vida. Eu acho que vai ser legal, eu acho que vai ser bom, eu acho que vai dar errado, eu acho que vai dar certo. É direito seu preconceber as coisas. Eu também tenho preconcebimentos. Eu acho que com 5, 6 anos termina essa igreja. Todo mundo tem o direito de preconceber a vida. A gente só não tem o direito, porque não é inteligente, se agarrar aos preconcebimentos. Porque quando você se agarra a uma ideia, você pode ir para a depressão, para o pânico, eu quero tirar minha vida, para a descrença. Porque a vida nem sempre, e boa parte das vezes, não é do jeito que você preconcebeu. E aí, meus irmãos, a decepção, se a gente tem alguma humildade dentro de nós, a decepção se torna, a primeira coisa, lugar de libertação. Os discípulos precisavam se libertar dessa ideia messiânica, desse messianismo que Jesus nunca pregou, nunca ofereceu. Não foi para isso que Jesus veio na terra. Se liberte disso. As nossas decepções têm um papel na nossa vida, que é nos libertar. Esses dias eu vi um trechinho de Instagram, de um psicólogo, um recorte assim, de atendimento online, por live mesmo. A pessoa sabe que está sendo filmado e que aquilo vai ser recortado, né? Mas é meio que um atendimento gratuito ali. Está lá conversando com uma mulher. E o cara bem seco, assim, bem nos cascos, sabe? Mas ele falando com uma mulher. Então, a mulher, história, muito sofrida,
casamento muito difícil, o homem usa droga, o homem bebe, o homem trai, aí ele fica com 15 dias, ele fica bom, 6 meses ele fica ruim, ele consome todo o dinheiro dela, ele não paga as contas, é ela que trabalha, e quando ela acha que ele pegou o dinheiro para pagar as contas, ela vai ele fazer besteira de novo, uma vida muito sofrida. 3 crianças, e o cara, tá, mas o que você quer resolver? Mas por que? Então você deveria fazer o quê? Eu sei, eu devia largar dele, mas eu não consigo. E por que você não consegue? Porque eu tenho 3 crianças. E para tudo ela dava uma desculpa. Apesar da história dela ser muito difícil, mas você começa a se irritar com ela. A gente não está na pele dela, e a história dela realmente não é fácil, mas para tudo ela tem um motivo de eu não consigo. Mas onde é que está a raiz desse eu não consigo? Isso não está num vídeo, foi uma interpretação minha. Ela, com todo o direito do mundo, né, de mulher que casou, ninguém casa para separar, não é isso? Mas ela tão agarrada à ideia de que ele deveria ser ou conseguiria ser bom pai, bom marido, ela não consegue largar isso, e ela está ali afundando nisso. Aí, num dos comentários, uma pessoa colocou assim, ela não consegue cuidar sozinha dos filhos, ela não consegue cuidar de 3 crianças e arrumar um emprego, ela acha que não consegue educar sem um pai dentro de casa, e ela não faz nada. No comentário, né? A pessoa dizendo, 3 pontinhos assim, até o dia, querida, que ele vai acordar, enfiar o pé na tua bunda, arrumar outra, e aí sim, você vai conseguir tudo que você diz que não consegue. Você vai criar ele sozinho, você vai arrumar um emprego, você vai seguir em frente, você vai ser feliz. Falei, nossa, que pessoa. Onde a pessoa está profundamente apegada. E veja, é direito de uma mulher quando casa, de um homem quando casa, é óbvio, né? Você preconcebeu uma história. E não, eu não estou mandando ninguém largar do marido. Eu não escutei a sua história, cada caso é um caso, mas preste atenção no que eu estou querendo dizer, use a sua inteligência. A pessoa ela se apega tanto que a vida vai ser assim, que Deus vai me dar assado, que se não for assim, ela não se recupera nunca mais do golpe. Tem gente que nunca mais se recuperou do luto. Tem mulher que depois que ficou viúva, ela nunca mais foi a mesma. Tem filho que depois que o pai largou a mãe, ele nunca mais foi o mesmo. A gente precisa se recuperar das nossas decepções. Não foi do jeito que você queria, não foi do jeito que você esperava. Então, primeira coisa, a decepção é um lugar de libertação. Diga comigo, libertação. E às vezes, meus irmãos, nós estávamos apegados num preconcebimento que não era bom, não. Era infantil, era mesquinho, era tacanho. Umas imagens de Deus que não correspondem. Não está lá esse povo até hoje, lá, jogando bomba um no outro. Com a ajuda agora dos outros também, lá do Trump. Mas esse povo vive em guerra até hoje. Porque ou o Cristo é alguém que é assim, assim, assado, ou a gente não aceita que seja de outro jeito. E eles estão lá esperando o Messias que já veio faz 2000 anos. Não vai vir Messias nenhum aí. Porque o Messias já veio, só que ele é diferente do que vocês entenderam, e ele é uma novidade. Mas a pessoa, quando ela é amarrada num sonho, amarrada numa coisa, não tem quem liberta ela daquilo. E Deus permite decepções para nos libertar da nossa infantilidade, dos nossos apegos, das nossas vaidades, para ampliar os nossos horizontes. Nós não sabemos tudo da vida. Então, a decepção é lugar de libertação. Eles precisam ser libertos daquela ideia. Vai pensando aí quais ideias você tem que ser liberto. Porque daqui a pouco, com quem tiver acordado, eu vou rezar a ladainha de São José. Deixa eu só dar um outro, como sempre, puxãozinho de orelha. Eu não estou na pele de ninguém, eu não vivo a vida de ninguém. Mas se você gosta mesmo da missa da manhã, comece a dormir mais cedo, para fazer valer a pena e valorizar esse momento. A nossa missa começa na noite anterior para quem é de missa diária e missa cedo. Certo? E uma das maiores penitências da vida não é chocolate, não é café, não é Coca-Cola. É dormir cedo. Dormir cedo é a maior penitência da vida. Por quê? Explico. Dormir cedo tem a ver com a morte e tem a ver com desapego. Por que é que não dormimos cedo? Você não foi dormir ontem 1 hora antes, por quê? O que você estava fazendo de útil, Papa Leão? Hein, Donald Trump? O que você estava decidindo a respeito da humanidade? Você não estava fazendo nada, você não consegue se desapegar da curiosidade. A gente precisa ver mais uma coisinha, precisa não sei o quê. Chega, deu, é hora de morrer, ou hora de dormir. Dizem alguns psicólogos da infância, aquelas coisas que criança, quando elas ficam muito chorando quando estão com sono, né? Por quê? Porque na cabecinha delas, falta, né? O cérebro não está desenvolvendo, o que eles entendem que é aquela coisa de começar a cair é o quê? Dá desespero, porque eles vão morrer. Por isso que eles lutam, choram, esperneia quando estão com sono, porque vai que eu morro.
Fala para quem está ao seu lado, você não é mais um bebê. Está velha, está velho. Já está tão velho que já está quase igual ao bebê daqui a um dia. Fralda e sem dente, mas vamos lá, né? Fecha parênteses. Queridos, a decepção é lugar, primeiro, de libertação. Segunda coisa, na decepção, a gente pode, de fato, encontrar. Só teve um jeito daqueles dois mudarem de ideia e de cabeça. De encontrarem Jesus ressuscitado e encontrarem um outro entendimento desse tal do Cristo, do Messias. Quando Jesus começa a caminhar com eles, né? Que foi a cruz. Não fosse a cruz, Jesus ia passar o resto da vida falando para eles, e eles não iam entender sem a cruz. Então a decepção também pode ser um lugar de profundo encontro com uma novidade, com algo que você nunca imaginou. Voltando no exemplo do psicólogo cascudo, do comentário que colocaram na live dele, quando a mulher então colocou: minha querida, você não consegue arrumar um emprego, cuidar de 3 crianças, você não consegue. É porque você não consegue ser sozinha, é porque você não consegue, é porque você não consegue dirigir, tá. O dia que ele for embora, você vai conseguir tudo isso. Ou seja, você vai encontrar em você uma mulher nova, que não fosse a decepção, você nunca ia encontrar, você ia passar o resto da vida achando que você não consegue 1000 coisas. Então a decepção também é lugar de encontro. Quantas novidades talvez chegam e estão chegando a nós, chegou a você, e que faz você descobrir o que você não sabia antes, e só sabe agora porque se decepcionou com a vida, com um preconcebimento que você tinha das coisas. Deus é um Deus de ressurreição, de novidade. E a decepção também cumpre esse papel. Não fossem os fracassos da vida e os erros dos outros, você era criança até hoje. A decepção é lugar de libertação, a decepção é lugar de encontro, e a decepção é lugar de recomeço. Diga comigo, recomeço. Agora eles podem recomeçar. Ô, Copel, segura. Olha ela de novo. Sempre ela. Já me custou 30 mil reais na festa, e lá vem ela de novo. Para quem não está entendendo em casa, a Copel, que cuida da energia nossa aqui, que cuida, enfim, né? Está piscando a nossa energia de novo. Já me levou uma mesa de som e um gerador de 30 mil. Voltando. A decepção também é um lugar de recomeço. Eles voltam felizes, voltam alegres, voltam testemunhando, ou seja, voltam recomeçando. Eles eram discípulos de Jesus, no final tudo dá certo, continuam discípulos de Jesus, eles recomeçaram uma vocação. Não fosse a decepção, não teriam recomeçado. Agora preste atenção no que o padre precisa te explicar. O que é recomeçar e por que você não consegue? Muitas pessoas entendem que recomeçar é voltar lá como era antes. Isso não é recomeço. A gente não recomeça lá nas coisas tais como elas eram. A gente recomeça aqui e agora de um jeito novo. Nunca mais será igual. Quando num matrimônio, tristemente, acontece um adultério, é possível recomeçar esse casamento? Sim ou não? Não? O que você acha? Só quem é católico, cristão, já viu essas histórias antes no mundo acontecer. Se você chegou hoje no planeta Terra, pode ficar quietinho. Quando acontece um adultério num casamento, é possível recomeçar esse casamento, sim ou não? Sim. Qual é o problema das pessoas para recomeçarem um casamento? Elas querem que seja como antes. Nunca mais vai ser como antes. Esse adultério, ele faz parte. Nunca mais vai ser como se nunca nem traição tivesse acontecido. É impossível ser assim. Você quer recomeçar? Então você precisa integrar esse adultério na história de vocês dois. Ele precisa encaixar sem doer tanto. E com ele, misturado nele, você vai recomeçar uma história que vai ser feliz, maravilhosa, como um vinho novo. Lembra das bodas de Caná? Guardaste o vinho melhor até agora? E o vinho melhor veio depois do quê? Do desespero, da dor, da falta do vinho. Tem recomeço só quem é do planeta Terra, só quem já viu pessoas que passaram por isso ou já viveram isso. Quem veio de Nárnia não precisa me ajudar. Mas no planeta Terra, você já viu isso? Casamento que teve traição, pode recomeçar, sim ou não? Pessoas que já tiveram problema com vício, jogo, álcool e droga, elas podem, com a lei, elas podem recomeçar, sim ou não? Desde que entendam que não será como era. Já foi, nunca mais vai ser daquele jeito. E aí por que tem dificuldade de recomeçar?
Porque começa a lutar, rezar, fazer terapia, tomar remédio, cerco de Jericó, missa, para ser como era antes, sabe? Então desiste. É impossível ser como era antes. O recomeço não é como era antes. O recomeço é a partir de um ponto zero que a vida traz, e agora ele vai te direcionar para outra coisa, para outro caminho. Deus é infinito nos seus caminhos, Deus é infinito nas suas novidades, e não precisa ser como era antes. Mas tudo isso, meus irmãos, é um ato de fé e de desapego, porque a gente se apega no que preconcebe, se apega no que sonha, e muitas vezes nunca mais se recupera, porque a vida não é obrigada a ser do jeito que você quer. Nem mesmo Deus é obrigado a ser e fazer tudo que eu rezo, tudo que eu peço. Você e eu já recebemos quantas graças, bênçãos, quantas vezes Deus já disse sim para nós? Muitas vezes, sim ou não? E quantas vezes Deus disse não? Muitas vezes. E se você botar na ponta do lápis, está 7-1 para o não. E talvez ultimamente você está recebendo mais não do que sim. E tudo isso é Deus. Esperávamos que Ele fosse o libertador. E por que Ele não é? Por quê? Porque olha, não precisa ser tudo do seu jeito. Não precisa ser tudo do jeito que você escreveu. Não precisa ser. E é da vida escrever, sonhar, desejar, é da vida. E é de Deus nos contrariar, nos ampliar. Portanto, a decepção é lugar de libertação. Do que precisamos nos libertar e não estamos nos libertando? E é por isso que a vida não vai para frente há muito tempo na sua história. Se liberte. Você achou que seria, não é como você achou que seria. O que é que nós precisamos encontrar na decepção do agora? Nada. Só dor, só tristeza, só frustração, ninguém me ajuda. O ser humano é assim, né, padre? Quando a gente está bem, todo mundo é amigo. Quando a gente está mal, é só isso aí que você tem para encontrar nas coisas quando não são do jeito que você quer? E qual é o recomeço que está sendo apontado aqui? São 3 perguntas que, sara a vida, hein? Depois você faz o pix para a paróquia. E, por último, tudo isso tem um eixo, que é uma pessoa chamada Jesus. E aí Jesus, como vocês são lerdos, né? Para entender tudo que está escrito nos Salmos, Moisés e os profetas. Aí diz a palavra, que Jesus retomou todo o Antigo Testamento e foi mostrando no Antigo Testamento tudo que falava dele. E aí o coração deles começou a esquentar. E quando o coração esquentou, os olhos se abriram. Por quê? Porque tristeza emburrece. Precisa se aquecer para enxergar diferente. E aí nós entendemos, meus irmãos, que a gente não lê a Bíblia para entender Jesus. A gente entende a Bíblia a partir de Jesus. Jesus é a chave de leitura. É Jesus que dá sentido a tudo que você lê no Antigo Testamento. Tudo que lá possa ser complicado, engraçado, poético, histórico, personagens, só faz sentido em Jesus. Então é a partir de Jesus que eles vão reentender a Bíblia. E aí com a palavra o coração esquentou. Por quê? O que Jesus fez? Jesus mostrou na palavra de Deus a vida, e mostrou a vida na palavra, a palavra na vida. Ele juntou as duas coisas. E quando a gente tem essa capacidade que vem do Espírito Santo e do estudo, vem de onde? Do Espírito Santo e do... Não vem só do Espírito Santo, não. Como também não vem só do estudo. Vem das duas coisas. Das duas coisas. Se a inteligência não fosse necessária, Deus não tinha colocado dentro da nossa cabeça um cérebro. Se colocou, ele precisa ser usado, ele faz parte do processo também, não pode ficar de lado. Mas quando a gente olha para a nossa vida e consegue pôr na nossa vida textos da palavra de Deus, e quando nos textos da palavra de Deus a gente enxerga a nossa vida, o que acontece com o coração? Ele esfria? Ele esquenta. E se o coração esquenta, os olhos se abrem. E aí tudo aquilo que eu entendi, eu tenho onde agora? Onde é que os discípulos reconhecem Jesus e enxergam Jesus? Quando Jesus pega o pão, dá graças, parte, o deu aos seus discípulos, pum! Abriu a cabeça, né? Abriu os olhos. Não nos ardia o coração e o reconheceram no partir do pão. É isso que eles voltam correndo, alegres agora, para testemunhar e vão contar tudo que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Portanto, meus irmãos, tudo que a gente sabe de Jesus, de Deus, a gente traz para dentro de nós
comungando na Eucaristia. Hoje você vai comungar. O que você vai comungar hoje? Você vai comungar o corpo, sangue, alma, divindade de Jesus. É sempre isso a missa. Mas ao mesmo tempo que ela é sempre isso, ela é sempre nova porque hoje no corpo, sangue, alma e divindade de Jesus da Eucaristia, eu também comungo o quê? O Cristo que anda do meu lado, o Cristo que decepciona as minhas fantasias, mas me liberta, o Cristo que está na palavra, o Cristo que tolera a minha falta de inteligência, me explica de novo, é isso que eu comungo hoje. Então, a palavra de Deus é como que o tempero, é como que o molho da Eucaristia de cada dia. Existe um jeito só de fazer arroz? Não. Existe um jeito só de fazer carne? É sempre o mesmo pedaço lá, mas de vez em quando você não inventa. Às vezes é assado, às vezes é um molho não sei o quê. Desculpa esse exemplo muito assim, do cotidiano, muito simplório, até para falar do mistério maior da fé, que é a Eucaristia. Mas a Eucaristia é sempre a mesma coisa, mas ela é temperada, ela tem um sabor diferente a cada dia, porque a gente comunga a palavra também, o entendimento da palavra também. E isso, meus irmãos, liberta a nossa vida, isso amplia o nosso coração. Bate no teu peito e fala: Espírito Santo, ativa o meu coração, cura a minha desilusão. Bate na cabeça e fala: Espírito Santo, acelera essa cabeça lerda, para não dizer burra, porque eu preciso entender as coisas. E aí, meus irmãos, quando a gente tem olhos abertos e coração aquecido pelo Senhor, quando a gente é capaz de se libertar, encontrar e recomeçar a vida a partir de Jesus, num momento de muito sofrimento ou dor, a gente fica poderoso, a gente fica mais forte do que imagina. O Salmo de hoje diz: exulta o coração dos que buscam a Deus. Você vai ter uma exultação quando cicatrizar essa decepção que você não tinha antes. Você vai ser mais forte depois do que antes. Amém? E aí nós vemos a primeira leitura. Pedro também ficou decepcionadíssimo, né? Pedro também foi no túmulo, olhou, viu vazio, aí as mulheres contam, ele ainda não acredita. Pedro também ficou lerdo de tanta tristeza. Mas depois de tudo isso resolvido, nós vemos Pedro aqui na porta do templo, curando um paralítico, né? São Pedro era pobre, e aí o paralítico pede uma esmola. Veja, o paralítico também tinha um preconcebimento. O que eu posso esperar da vida e de alguém que vem nesse tempo? No máximo uma esmola, vou pedir uma esmola, né? E Pedro falou assim: amigo, ouro e prata eu não tenho, hoje você não vai levar uma esmola. Agora vamos nos colocar na imagem, no lugar do paralítico que está à porta do templo, todos os dias pedindo esmola. Ele é fedido, ele é cheio de ferida, ele passa fome, ele é excluído, as pessoas olham para ele como um marginalizado, um desgraçado, um castigado por Deus. A vida desse homem não é nada boa. O único consolo que ele tem na vida é, de vez em quando, alguém dá uma moeda para ele. Aí ele passa o São Pedro. Ele fala assim para Pedro, né, para Pedro e João: vocês não podiam dar uma esmola, moço? Aí o Pedro e João falam assim: rapaz, ouro e prata, não estou sem moeda. Eu acho que nesse segundo, o coração desse aleijado falou: não é para acabar também, bicho. Tem hora que nem Deus ajuda. A gente já está lascado e o cara não tem uma moeda para me dar. Que não tem moeda o quê? Esse povo só reza, na hora de ajudar, não ajuda. Nossa, na hora que por dentro ele foi borbulhando de raiva. Mas Pedro quebrou o preconcebimento dele. Mas o que eu tenho eu te dou. E o aleijado pensou: o que você possa ter que me ajude na situação que eu estou se não é o dinheiro, não é a moeda, né? Pois é, meus irmãos, Deus tem reservado coisas para nós que a gente nem imagina. Ouro e prata, as moedas, eu não tenho, amigo, mas o que eu tenho eu te dou. Você quer ver? Em nome de Jesus, o Nazareno, ressuscitado. Levanta, vem cá comigo, fica de pé. Ah, tá, o bonito agora querendo me dar duas pernas. Meu filho, você não tem moeda, passa logo, não me atrapalha pedir minhas moedas. Ainda bem que o aleijado, frustrado, porque ele ficou frustrado, ele queria as moedas. Era o que ele sabia da vida, que ele, enquanto naquela situação, mas que podem dar para ele é moeda, e não tem moeda. Mas na decepção do aleijado tem uma novidade: eu não tenho moeda. Vamos tentar fazer o que você não pode, vamos tentar fazer o que você nunca fez na vida, levantar e andar? Ainda bem que aquele paralítico
teve uma humildade que produziu fé. Acho que ele olhou para a vida dele e falou assim: eu já estou lascado mesmo, né? Passar mais uma vergonha não vai fazer diferença. Deixa eu tentar ficar de pé. Vai que eu caio. Mas também vai. Não é que levantou e nunca mais caiu? Meus irmãos, quantas vezes Jesus está falando assim para você e para mim: o que você me pede eu não tenho para dar, não. Não tenho, ou não quero, ou não é o melhor para você, mas eu tenho algo para você. Mas ele precisa abrir o coração. Confiar em Deus. Confiar que Deus dispõe a vida para o nosso melhor. Confiar que Deus é Senhor das cruzes, de tudo a nossa vida. Se desamarrar, você não nasceu para ser triste desse jeito, lerdo desse jeito, você não nasceu para sofrer esse tanto, você não nasceu para dar o trabalho que você tem dado para os outros. Será que você veio ao mundo para dar o trabalho que você dá para os outros? Tem gente com a língua de fora pedindo socorro a Deus para conseguir gerenciar e aguentar você. Foi para isso que você nasceu. Não foi. E por que talvez está sendo assim? Porque na decepção empacou e emburreceu. Não pode ser assim. E Deus nos ajuda a não ser assim. E a respeito de frustrações e novidades, nós temos um grande mestre chamado São José. São José foi, por um lado, um homem extremamente frustrado. Chegou num momento da vida de São José, quando tudo estava dando certo, véspera do casamento. Imagina o coraçãozinho de São José. Lembra quando você estava para casar, sim ou não? Vamos falar de coisa boa, não vamos falar do agora. Vamos falar de quando você estava para casar. A senhora lembra? O senhor lembra? Quando estava para casar? Ah, meu filho, tudo era bonito, verdade ou não é? Tudo era obra de Deus, até esses mosquitos aqui. Nada, porque você estava para cá, para casar. É o ponto alto da vida, né? Aquela véspera, aquele mês. Você fala, tudo é perfeito, tudo é bonito, não é assim? Lembra? São José estava para casar e Deus o frustrou. Foi o diabo, não. Não foi Satanás que atravessou a vida de São José. Foi Deus que o frustrou. E libertou ele do que ele tanto queria. E talvez houvesse ali alguma coisa que pudesse ser um pouco mais purificada. Foi naquela frustração que São José encontrou-se a si mesmo. José, filho de Davi, não estou entendendo você tão medroso. Você não é medroso assim. Coragem ele descobriu nele, encontrou nele um homem que nem ele sabia que existia dentro dele. E ele teve um recomeço de vida. Com novas histórias, com tantas coisas, e Deus estava ali. Então eu quero convidar você, nesse momento que a gente vai rezar agora a ladainha de São José, a apresentarmos a Jesus, através de São José, as nossas frustrações, porque nós precisamos que elas nos libertem, nos deem um encontro com Deus e recomecem a nossa vida. Toda e qualquer coisa que está sendo diferente em nós hoje, por causa de uma decepção, nós vamos entregar agora e se libertar disso, amém?